Estamos ao vivo. Vamos lá. Pessoal se achegando. Servando meu mate por aqui. Boa noite, turma. Buenas, Gabriel, Cissa, José Flores, PGW, Dani Souza, Estâncias Gaúchas, Azar, amigo velho, boa noite. Maicon, Arthur Costa, show de bola, gurizada. Pessoal, vamos provavelmente aí, como já estão cumprimentando, estão ouvindo bem, né? Tá? Ó, o nosso convidado já chegou, já vou convidar ele direto aqui. Aí, já tá dividindo a tela. Assar, Danilo, velho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Saúde. Fabrício. Ouvindo bem aí, tudo tranquilo? Som, imagem, sinal? Eu tô ouvindo, vocês estão me ouvindo aí também? Deixa eu Show de bola. só Vamos ver o baixar pessoal. até um pouco. Nos confirmem aí, pessoal, se está as duas imagens, os dois áudios, tudo ok, por favor. Acho que tá, eu deixo o computador ligado aqui do lado, Danilo, que daí fica mais fácil de acompanhar o chat, né? Tá Aí eu bem? fico para frente, eu só olho para a câmera. Aqui para o lado é que eu vejo as questões, as perguntas aqui. Mas de Eu vou qualquer deixar também forma, aberto aqui para, às vezes quer referenciar alguma coisa, sei lá, procurar para não, discutir claro, com o pessoal. às vezes eu uso como estratégia deixar alguma informação aberta aqui para o cara ficar mais armado, digamos assim. Mas, Tá bueno, eu certo? vou dar uma orientada no pessoal, trocar umas informações iniciais aqui e a gente já procede o início, tá? Tá Peço bem. licença só um pouco. Pessoal, como a gente cometeu uma gafe aí no texto da postagem, a data estava correta, né? Nos stories a gente postou a data correta, mas na imagem, e ainda bem que estava pequenininho embaixo da palavra live, a data estava errada. Saiu a data de quinta-feira. Na verdade, quinta-feira é a outra live. Tá? Mas então eu peço já, com base nesta falha que a gente cometeu aí, se vocês puderem nos ajudar e compartilhar a live, convidar mais pessoas para participar conosco aí, pode ter gente. Inclusive, hoje teve pessoas aí que vieram me perguntar, quando eu botei nos stories, avisando que era hoje, teve gente questionando aí se não era na quinta-feira. Então, na quinta-feira, na verdade, é a live com o Juliano Chu, que a gente tentou fazer semana passada, e a internet não nos permitiu fazer a live porque estava muito instável, ventania, aquela função do início da chuva, e a gente tentou 4, 5 vezes, a instabilidade da internet não nos permitiu continuar, e a gente transferiu a live para quinta-feira. E daí eu criei a arte, tanto de uma live quanto da outra, e me esqueci, quando criei essa com o Danilo, de trocar a data. Acabei trocando as fotos, as informações, o nome da live, mas a data ficou errada. Então, nos ajudem aí compartilhando, por favor, e já fica o convite aí, o aviso para que quem tentou assistir a live conosco sobre os drones, junto com o Juliano Chu na sexta passada, então já fica o convite para quinta-feira, às 20 horas, a gente fazer a reedição daquela live que a gente não conseguiu nem encordoar o primeiro assunto sem que a internet nos tirasse do ar. Bueno, então, dados os devidos recados, já deu tempo aí do pessoal ir se achegando, temos 5 minutos iniciais. Vou fazer a abertura oficial aqui. Até antes tem que comentar que é o segundo caso, Danilo, é o segundo que eu faço criar um perfil no Instagram aí. É verdade. Isso é uma estratégia minha para aumentar a minha audiência, dos meus seguidores. Eu já estava há horas para fazer esse perfil e me ensaiando e tal, mas foi aí com a Pedra Moura. Pois é, o Celal, o Felipe Celal, o professor Felipe Celal também foi a mesma coisa. Criamos o tema, marcamos a data, eu criei a postagem, daí na véspera pedi para ele, tia, me passa, mesma coisa que foi contigo, me passa o teu perfil para eu marcar lá. Pai, eu não tenho Instagram, então vamos dar um jeito. Mas então tá, pessoal, vamos fazer a abertura oficial, como de costume, Dematilista por aqui, buenas meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária. Estamos dando início ao 25º episódio da nossa série Pedra Moura Entrevista. Essa série que tem como objetivo trazer
temas e convidados específicos sobre o universo da integração lavoura-pecuária, justamente para que a gente possa aprofundar com um pouco mais de detalhe algum desses temas, como é o caso do tema de hoje, a intensificação dos campos nativos, no qual a gente convidou o Danilo Santana, que é pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, para abordar esse tema conosco e poder dividir o vasto conhecimento que ele tem nessa área. Inclusive, o Danilo é doutor em sistemas agropecuários, né, de estratégias de tomada de decisão para sistemas agropecuários. Então, nós estamos, com certeza, muito bem servidos hoje. Aí vamos poder aprender bastante, absorvendo o conhecimento do Danilo. Então, o Danilo é médico veterinário, doutor, como eu já disse, em sistemas agropecuários. Então, vou passar a palavra para que o Danilo conte para nós um pouco da trajetória dele como pesquisador e dentro dessa área de estudos aí que a gente vai abordar hoje. E depois eu faço uma contextualização do tema e a gente começa o nosso bate-papo com algumas questões que eu já tenho anotadas por aqui. Meu amigo velho, é uma satisfação tê-lo conosco aqui. Com certeza será uma noite bastante enriquecedora para os nossos conhecimentos aí. Te entrego a palavra, seja bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Eu é que agradeço esse convite de estar discutindo ainda mais um tema como esse, e na presença de amigos aí, que a gente, nós nos conhecemos aí nessas andanças aí do Rio Grande, né? Até na viola, né, Fabrício? Pois é, né? Recentemente. Temos até... Isso. E, bueno, eu tenho transitado nesse trabalho, né, vamos dizer assim, uma espécie de engenharia de produção, né, aplicada às propriedades rurais, e as coisas vão acontecendo na vida da gente e vão nos levando por caminhos que a gente às vezes não imagina, né? Então, esse trabalho, ele foi uma consequência de vários anos, né? Já quase 30 anos que eu venho trabalhando com produção animal e desde a época da faculdade, já logo que me formei, convivendo com vários amigos, e a questão, vamos dizer assim, de poder melhorar os sistemas de produção, de poder implementar, né, todas as coisas que a gente vê e discute, ela passa por questões financeiras, passa por questões de planejamento, de nutrição animal, e aí, como os nossos sistemas de produção são predominantemente pastoris, obviamente a nutrição termina tendo um grande enfoque, teve no meu trabalho, né, em cima dos sistemas pastoris, vamos dizer assim. Né? E aí, o campo nativo, e aí os sistemas integrados, né, enfim, toda essa gama que nós temos à disposição aqui no Sul. E aí eu fui fazendo a minha formação e fui buscando cursos, fiz mestrado, fiz doutorado nessa área de pastagens e sempre trabalhei muitos anos com consultoria, né, nessa área e terminei prestando concurso para a Embrapa. Eu não sabia na época se era Pelotas, Bagé, era aqui para a região sul. E terminei passando o concurso e entrei como pesquisador na Embrapa de Bagé, Embrapa Pecuária Sul, já vão fazer, esse ano em dezembro vai fazer 10 anos. Então, digo que eu sou porto-alegrense, né, de nascimento, e morei em Novo Hamburgo, mas depois fui a Porto Alegre e morei a minha vida toda por lá, andando também por esse Rio Grande afora, continuei andando até mais, né, só mudei a base, mas hoje eu tenho dupla cidadania, eu diria assim, porto-alegrense e bagense, né. Mas e aí, entrando na Embrapa, né, justamente na área de sistemas de produção, fui desenvolvendo junto com outros colegas, né, a ideia de trabalhar com planejamento, principalmente planejamento forrageiro, né, e trazer as oportunidades, buscar na pesquisa, desenvolver, aprimorar processos e que tivessem a ver com todo esse tema, né, que envolve o planejamento, a implementação de sistemas de produção, né? E, na verdade, tudo em direção a um tema que hoje a gente vem trabalhando, que tem a ver com produzir pasto o ano inteiro, né? E aí entra essa estratégia do campo como um dos elementos centrais desse processo, né? Dentro da cesta que nós temos para
trabalhar. E a Embrapa vem se dedicando ali, tem outros colegas trabalhando nessa linha, né? E as diferentes vertentes que derivam disso, né? Mas, de qualquer forma, são dois aspectos, tanto a pesquisa, nesse sentido, para aprimorar, principalmente falando do campo nativo, o aprimoramento, afinal de contas, não é uma técnica nova, né? Sim, Eu sim. diria, é uma técnica em permanente estado de evolução. E, e, e também, né, os processos de difusão desse conhecimento, que a gente também na Embrapa se envolve muito, tentando organizar sistemas de transferência de tecnologias, junto com consultores como vocês da Pedra Moura e tantos outros, que a gente vem em vários momentos conversando e discutindo, né, para que essas coisas aconteçam de fato lá na ponta de quem produz. Para que chegue em Bueno, quem interessa. né? Não, beleza. Até fazendo, contando da onde que a gente se conheceu, na verdade, faz 10 anos que está na Embrapa, e é justamente o período de atuação que a gente tem. Tu lembra que eu comecei pela Porteira Dentro, né? Foram 8 safras na Porteira Dentro, e agora a segunda safra da Isso. Pedra Moura. E a gente se conheceu justamente num dos clientes da empresa, que é lá do Litoral Norte, amigão nosso aí, que é o Zé Matias. Né? O Zé Matias, exatamente. Exatamente. Então foi por lá, já tinha um trabalho de tempos lá que tu acompanhava o Zé, né? E eu me Isso aí. lembro que, inclusive, começou a cair por terra naquele momento, a partir de conhecer, da gente começar a conhecer, ter contato com o trabalho que vocês faziam lá, a questão de que a ZV em Resteva de CL não vingava. Na verdade, não vinga sem drenagem, sem boia, né? Então a gente começou a enxergar essas coisas, tipo adubação de pastagens, coisa e tal. Me lembro do Zé usar bastante varredura para os campos nativos. Daí fica aquela função, né? Eu gosto sempre de fazer analogia, né, Danilo? Aí, o pessoal geralmente fica meio de bico torcido com a tal da varredura. Tu não sabe nem o que está comprando, não tem garantia de nada, nem dos nutrientes, nem da quantidade. Só que daí eu fico naquela, né? O que é melhor entre não fazer nada e colocar uma varredura? E o que convence, na verdade, o produtor no frigir dos ovos é a diferença no campo, a diferença principalmente na balança. Então, o que eu costumo dizer? Primeiro a gente faz, depois a gente aprimora. Não dá para querer que o cara saia dirigindo uma Ferrari, fazendo uma Fórmula 1 imediatamente. Geralmente o corredor de Fórmula 1 começa correndo de kart. Então vamos devagarinho, justamente para a gente conseguir iniciar os processos, né? Eu acho que essa é uma questão bastante importante. Então me lembrei desse início da nossa relação aí, dessa questão da varredura. Eu digo, esse relato tem que estar, tem que fazer esse relato hoje, porque de alguma maneira a gente tem que começar. O importante, como tu acabou de falar, é a gente transferir a tecnologia, fazer com que chegue lá na ponta. E tudo na vida é gradual, né? É que nem namoro no início, as coisas têm que ser meio devagar. É um processo. Vai começar no primeiro dia pedindo em casamento, não vai dar certo. Então, as coisas vão evoluindo. Então, essa questão eu acho que é bastante importante aí da gente ter a noção de que as coisas vão, gradualmente, a gente vai adequando elas. E, Danilo, para contextualizar, antes de começar a te indagar e aproveitar do teu conhecimento, justamente essa questão da ILP, né, dos sistemas de produção integrado, eu costumo dizer que a gente tem que evoluir, sim, mas sem abandonar as nossas origens. Né? A metade sul e a metade norte do estado são completamente diferentes, culturalmente diferentes. Né? Então, a gente não tem como tirar, fora essa questão do benefício agroeconômico, que o sistema, que as atividades encaixadas dentro do sistema, uma vai gerando para a outra, tem muito mais do que isso, a questão da paisagem, a questão cultural, da metade sul está diretamente ligada ao lombo do cavalo e a questão da pecuária em si. Então, é uma coisa que, obviamente, está diretamente ligada a esse tipo de trabalho que a gente se propôs a fazer, especificamente focado em sistema de produção e integração lavoura-pecuária, porque eu errei bastante tentando importar, digamos assim, a cultura da metade norte para a nossa realidade, inclusive colocando cereais de inverno, tirando o gado do período do inverno aí, e passando uma trabalheira medonha para produzir grão aqui nas nossas condições edafoclimáticas muito adversas. Então, dentro desse contexto, eu acho que a gente tem que usar, obviamente, as potencialidades que a gente já tem. Nós temos, de fato, aperfeiçoar os nossos sistemas de produção, mas sem abandonar as nossas origens. Então, o tema dessa questão de hoje aí do campo nativo está, obviamente, diretamente ligado a isso, seja na questão cultural, seja na paisagem, que não deixa de ser cultural também,
E, Danilo, para a gente entrar na parte mais prática, dentro da ILP, com essa função, principalmente da facilidade de colocar o azevém na caída da folha da soja, da gente ter uma pastagem mais do cedo, na sucessão da cultura da lavoura da soja, aí, geralmente no período de inverno a gente tem uma super oferta forrageira, outono e inverno, e depois, quando vai chegar no período de liberar as áreas para dessecação das áreas que serão lavoura, a gente começa a ter alguma queda de braço, algum atrito entre pecuarista e lavoureiro, justamente por falta de opções, de ferramentas para que a gente tenha pasto o ano inteiro, como tu falou. Como é que tu enxerga o campo nativo dentro deste contexto aí? Bom, esse é um dos pontos fundamentais, né, que tu vem tocando para voltar a esse contexto. A gente tem o campo, né, aqui no Sul, como algo intimamente ligado à própria cultura do gaúcho, a formação, né, de toda a tradição que a gente tem e tudo mais. E, infelizmente, muitas vezes o campo está muitas vezes associado à baixa tecnologia, a sinônimo de atraso, aquela tradição que talvez não se queira mais, né, porque não significa não produzir renda. E isso sempre foi uma coisa que me motivou a achar respostas para isso, né? Então, por isso que esse é um tema que eu trago muito próximo de mim, assim, é muito caro esse tema para mim, porque do que a gente vê e tem na pesquisa, do que a gente já vê pessoas que fazem e usam essa cadeia forrageira, é isso que o campo é uma cadeia forrageira, porque são várias espécies, centenas de espécies de inverno, de verão, convivendo. Muitas vezes nós temos 30, 40 espécies no mesmo metro quadrado, e espécies de inverno e de verão no mesmo tempo, vegetando. Então, são elementos que em pouquíssimos lugares do mundo nós encontramos esse tipo de coisa. A não ser aqui nos nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, essa região pampiana, vamos dizer assim. Bom, então o campo sempre foi o grande molde, né, dessa cultura. O gado que foi introduzido aqui há 400 anos aproximadamente pelos jesuítas, que tomou conta, mas o campo sempre coexistiu com herbivoria, na verdade. Existiam outros herbívoros, e o gaúcho foi se moldando com esse negócio, né? A atividade econômica, cultural e tudo mais. Bom, e os tempos foram evoluindo, a lavoura nos últimos anos vem crescendo muito, os últimos 10, 15 anos aqui na metade sul, a lavoura de arroz já existia, né, de mais tempo, a soja ela é mais recente, claro que se cultivava, mas assim, na proporção que hoje nós cultivamos soja, né? Então, o que aconteceu com o avanço da lavoura e o próprio professor Lobato da URGS, né, coordenou vários anos, eu acho que há quase 4 anos, junto com o Sistema Farsul, Senar e Casa Rural, um conjunto de seminários do qual eu tive a felicidade de participar, que o nome começou com de onde virão os terneiros, né, e depois para onde irão os novilhos, né? Então essa pergunta ela está intimamente ligada a esse tema. Quer dizer, a lavoura trouxe toda essa fartura de inverno, como tu bem falou, Fabrício, mas e o verão? Como é que fica? Né? A gente vê hoje muita gente buscando pastagens perenes de verão, né? Existem várias alternativas aí, a grande maioria que a gente hoje dispõe são de forrageiras tropicais, né? Que tem algum problema, algumas restrições com relação a 2 aspectos, principalmente, aqui na nossa região no sul. A falta de chuva recorrente no verão, né? Coisa que o resto do país, nessa época, normalmente, na época quente do ano, tem chuvas regulares, mas principalmente os aspectos do frio, né? Temperatura no inverno. E, com isso, não que não possam ser usadas, são alternativas que estão aí, né, mas elas têm certas restrições, né, com relação ao frio e principalmente com relação ao consórcio junto com as forrageiras que nós temos comumente utilizadas no inverno, né, como as anuais, como as evenhas, leguminosas, por uma questão de manejo que depois a gente pode
discutir um pouco com mais detalhe. Sim. Bom, e aí o campo, né, ele passa a ser, na verdade, quando se tem o campo ainda, quem tem o campo, aí alguns vão dizer, ah, mas e o Anone? Bom, mesmo que com algum Anone, ainda o campo é a nossa cadeia perene, na minha opinião, e por tudo que a gente vê também em dados de pesquisa, do potencial produtivo, da estabilidade, da adaptação dessas espécies aqui na nossa região, uma das grandes possibilidades da gente compor exatamente esse verão nos sistemas integrados, no campo como base forrageira perene de verão, que o grande predomínio, com raras exceções, são de espécies de verão, né, espécies estivais no nosso campo. E no processo de melhoramento, de intensificação da produção desse campo, nós agregamos basicamente as espécies de inverno, né, como essas que eu falei, as espécies anuais de inverno, sem remover o campo e intensificando também o potencial de produção, quer dizer, elevando a fertilidade dos solos, obviamente via adubação, e tratando esse campo do mesmo jeito como a gente trata uma lavoura ou qualquer pastagem de alta produtividade. Então, o que a pesquisa mostrou, e tem dados e está se produzindo até hoje, é que esse campo, em primeiro lugar, com o conhecimento que a gente já tem disponível, acumulado, isso é um conhecimento acumulado de décadas atrás, até hoje, a gente pode dizer que campo nativo definitivamente não é sinônimo de atraso, ao contrário, uma base altamente produtiva. O problema é que a gente sempre compara com outras forrageiras, com outras pastagens, né? Sem colocar na mesma base de manejo, a mesma base de investimento, a mesma base de conhecimento, né? Então, não se investe nada e se compara com algo que recebe tudo, né? Então, né? Mas eu digo que das pessoas que eu conheço e que, vamos dizer assim, experimentaram, né, utilizar essas tecnologias, não só não voltaram atrás, como aumentaram. Né? Seja em sistemas somente pecuários, né, que seria uma forma muito simples, até eu diria, de se fazer o aporte forrageiro para o inverno, seja num sistema integrado. E já para adiantar, eu diria assim, eu aqui não sou contra as espécies cultivadas, ao contrário, nós temos várias cultivadas que se usam nessa mescla toda de possibilidades que nós temos. Agora, se nós temos uma área com campo nativo relativamente preservado, mesmo que ainda com sinais de degradação de qualquer nível, eu jamais olharia esse campo para substituir ele por outra base forrageira. Eu apenas acrescentaria a ele as espécies de inverno para fazer a complementação, para fazer a melhoria do solo, para explorar todo o potencial de produção que ele pode trazer. Maravilha. Mais ou menos parece até que a gente combinou. Até te disse que eu ia te mandar uma foto das coisas que eu tinha anotado aqui, mas tu conduziu justamente para a minha próxima pergunta, que seria para, mais especificamente, né, essa questão das opções de melhoramento e os momentos da gente intervir, né? Então, a gente teria duas opções, como tu falou aí, da introdução, a sobressemeadura dessas espécies de inverno, geralmente azevém, aveias e trevos, né? Geralmente é o que a gente adiciona, né, Danilo? E se faz um manejo de roçadas, às vezes demanda alguma questão química, mas de uma maneira geral mais mecânica, na saída do inverno, início do outono, aquela virada ali de final de fevereiro, início de março, ali neste período, para que a gente possa melhorar a condição de estabelecimento dessas forrageiras anuais de inverno. Ou, no caso, tem também a possibilidade lá da saída do inverno e início da primavera, a gente dar uma afinada no campo, digamos que não se colocou nada de inverno, para a gente, o campo está muito grosso lá na saída do inverno, a gente dá uma melhorada pensando aí nos pásparos, capim melador, grama forquilha, pega-pega, enfim, essas espécies, essas forrageiras nativas que são desse período mais quente.
Então, tu tem como especificar um pouco mais para nós aí esses ganchos que eu fiz aí, desses dois momentos e dessas opções de melhoramento que a gente tem? Obviamente Sim, que eu não falei aqui da parte de fertilidade, né? De calagem, claro. fertilidade. Obviamente que isso faz parte, né? Faz parte. Então, o campo ele é um processo, na verdade, que já que a gente está pretendendo, nessa linha que nós viemos na Embrapa trabalhando, como uma meta, vamos dizer assim, dos sistemas de produção, de ter pasto 365 dias do ano, né, ter estabilidade forrageira, que permita ao produtor, quem compra e vende, comprar e vender quando quer, de gerenciar a sua produção, quem tem cria ou ciclo completo, de uma forma a os animais não passarem restrições ou vazios forrageiros, né, de forma alguma. O campo representa, então, um dos elementos fundamentais nesse processo, ainda mais no ambiente que nós temos aqui, que eu diria que é privilegiado. Olha bem o que eu estou falando, né, vindo, né, de uma seca realmente muito grande, como a gente passou, né, mas ainda as estratégias que fazem com que a gente possa ter pasto o ano inteiro, elas obviamente não são compostas só do melhoramento de campo, né? Existe Claro. todo o planejamento forrageiro, tem todas as anuais, a reserva de forragem, a produção de feno, eventualmente irrigação, quer dizer, bom, aí cada sistema tem que se adaptar para poder montar planejamentos forrageiros. Agora, o campo nativo, ele, voltando à ideia de algo que possa ser atrasado, né? Uma das outras coisas que eu sempre me deparei, já para introduzir o assunto das formas de fazer, né? É o seguinte, é que sempre, junto com a ideia que não produz, quer dizer, por que eu vou fertilizar algo, por que eu vou gastar dinheiro num negócio que talvez não produza? Bom, por isso a importância de começar, como a nossa conversa, começar pequeno, né? Às vezes é preciso fazer para acreditar e que cada um comece a fazer, assessorado por alguém que conheça esse processo, que seja meio hectare, 5 metros quadrados, sei lá, alguma coisa que enxergue, uma gaiola que coloque, muitas vezes tem um colega que usa essa estratégia, coloca simplesmente uma gaiola no campo para ver que aquelas espécies, olha como cresce isso aqui, né? E aí começam a descobrir, né, coisas muito importantes e o produtor começa a, opa, peraí, tem mais coisas nisso aí. Mas sempre, aí são estágios. Quando o pessoal começa a acreditar, não, vale a pena investir e tal, um dos primeiros estágios que muitas pessoas falam é assim, tudo bem, eu vou até investir, mas é uma coisa demorada. Melhoramento de campo é algo que demora para ter resultado, né? E isso, de fato, muitas vezes, da forma como há muitos anos atrás, né, isso era feito, por exemplo, só colocando fósforo nos campos e colocando leguminosas, né, realmente, até esse nitrogênio das leguminosas entrar, até o calcário, o fósforo e tal, quando precisa calcário, começar a trabalhar e isso tudo voltar para as gramíneas, né? Bom, isso foi uma das coisas que eu me dediquei a pensar assim, bom, a gente precisa fazer com que esse campo. Vamos pensar assim: imaginem a seguinte situação. Nós precisamos também ter resultados com o campo, não é ser imediatista, mas é ter resultados de curto prazo também no campo. Então a gente precisa poder, vamos dizer assim, como se faz uma pastagem de inverno, a gente produzir, vamos dizer assim, uma pastagem de inverno e o melhoramento, normalmente a gente começa. Não quer dizer que tenha que ser assim, mas normalmente a gente começa pela fase de inverno, introduzindo as espécies de inverno. Mas, digamos assim, ó, e se a gente fizer tudo isso e tiver um resultado semelhante a qualquer pastagem de azevém que a gente possa pensar em ter? Eu até me arrisco já a adiantar para vocês que esse modelo, já no primeiro ano, ele pode ser muito mais produtivo. Olhem bem o que eu vou dizer, do que qualquer pastagem entre duas lavouras de soja. Por um motivo muito simples: tempo. Período de utilização. Período de utilização, exatamente, Fabrício. Bom, primeiro que não quer dizer que nós vamos ter um azevém tardio. Isso eu tenho conversado muito com as pessoas, é uma pergunta muito recorrente.
O azevém começar a produzir mais tarde ou mais cedo em cima de um campo que não foi dessecado ou gradeado é uma questão de manejo, simplesmente isso, né? Do processo como é conduzido. Está na decisão do manejador começar o pastejo mais tarde ou mais cedo num sistema de campo melhorado. Então, e outra coisa, normalmente, como é um sistema, vamos dizer assim, composto de várias espécies perenes e várias espécies anuais, ele tem que ser um sistema pensado no ano inteiro também. Tem ações que a gente faz lá no verão que vão impactar no nascimento precoce do azevém em cima desse campo. Então, eu fiz toda essa ideia para mostrar assim que, primeiro, ele não é um sistema que impede da gente ter qualquer pastagem muito produtiva ou precoce. É um sistema diferente e tem que ser entendido e manejado como tal. Então eu preciso, por exemplo, eu tenho vários métodos de iniciar. Né? Então vamos pensar assim, a gente começa, vamos dizer, um campo que não foi, um campo nativo que não foi adubado, um campo natural que tem restrições de fertilidade e eventualmente possa ter algum sistema alguns sinais de degradação como superpastejo, coisas desse tipo. E a gente vai começar. O ideal, né, para começar é, claro, fazer análise de solo. Não vou nem me detalhar muito. Tem coisas que a gente tem que passar régua, né, Fabrício? Claro. Tem que direcionar, né, para a gente fazer isso aí. Claro que a gente pode começar com ações que, ao mesmo tempo, né, que enquanto a análise de solo está sendo providenciada. Mas eu preciso pensar o seguinte, eu tenho que condicionar esse campo para o momento do plantio, e aí entra o seguinte, data de plantio, qualidade de semente, né, semente certificada, com alto vigor, alta germinação, tudo aquilo que a gente pensa para qualquer pastagem está valendo para o campo nativo. Não adianta a gente usar uma semente sei lá, sem nada de controle, que talvez nem seja semente, né? E depois colocar a culpa que o campo realmente é ruim. Bom, a partir o método de introdução dessas sementes, vamos pensar a aveia azevém num primeiro momento, assim como para simplificar. Coisa de inverno. Nós temos várias formas de começar o processo. Nós podemos introduzir essas sementes a lanço ou com plantadeiras de plantio direto. É óbvio, é muito mais fácil a gente fazer com uma plantadeira de plantio direto. Muito mais fácil. Porque normalmente a gente consegue as pastagens mais cedo, né? Porque a gente já está, vamos dizer assim, depositando, plantando a semente no solo, colocando a adubação na linha, na base na linha de plantio, na base da semente. Quer dizer, isso faz toda a diferença para aquele processo inicial, porque eu estou gerenciando competição, né? Na verdade é isso. Porque olhem bem, é outra ranking. Porque assim, a gente não vai dessecar, a gente não vai gradear, a gente não vai mover o campo. No máximo, a gente trabalha o resíduo desse campo com pastoreio ou com roçadeira. Tá? Aí um ponto importante, não adianta eu ficar vamos dizer assim, eu vou plantar em março. Né? Aí valem as regras de plantio de qualquer pastagem de azevém ou de aveia, que eu tenho que começar a plantar na nossa região, normalmente em março, início de abril, dependendo das chuvas do ano. Esse ano é um ano de exceção. Claro. Aí, o que nós fazemos? Nós precisamos, então, no momento que eu tenho condição de plantio, né, eu não posso pensar, vamos dizer que eu estou lá em março, vamos supor, e que lá em fevereiro vou aumentar a carga e fico com aquela área superlotada até março, rapando. Isso prejudica o solo e vai prejudicar o próprio plantio do azevém. A questão não é ter o campo rapado. Olhem bem o que eu vou dizer. É ter o campo o mais verde possível. Olhem bem o que eu estou dizendo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer um paralelo. Quando a gente faz uma pastagem de azevém, dessecando por um método normal, tendo banco de sementes, né, Fabrício? O que a gente faz para ter esse azevém cedo? Desseca lá final de janeiro, início de fevereiro no máximo, né? Roça aquele pasto antes de dessecar, deixa ele dar uma brotadinha, né? Deixa faz todo esse processo para quando chegar no momento do azevém nascer, aquela biomassa já está, boa parte dela,
já liberando os nutrientes que foram se decompondo ao longo do processo. Sim. Né? Se eu fizer a dessecação em cima, não vai dar. É a mesma coisa, uma roçada tem que ser feita também lá no mesmo tempo que eu faço a dessecação. Para quê? Para fazer esse campo chegar verde no momento que eu quero. Né? Claro que também não muito alto. Então eu roço, quando o campo começa a brotar e atinge aí um punho, alguma coisa, eu retorno com o gado ajustando a carga para manter aquela, aquela altura, certo? Aí eu vou ter menos material morto e mais material verde. De certa forma, eu estou mexendo na relação carbono e nitrogênio desse negócio aí, do sistema. O que é muito importante para o azevém nascer. Aí a gente entra semeando. Quando é a lanço, a gente aumenta a densidade de semeadura. A gente chega a usar 40, 50 quilos de azevém. Não eu já pensei muito sobre isso. Pensem qual é a economia nesse momento de botar um pouco mais de semente. Isso é uma técnica, né, para a gente poder, a gente pode perder mais plantas nesse processo, a gente não tem aquela condição de uma terra sem competição nenhuma, né? Então, se a gente for raciocinar numa resteva de soja que está ali limpinha, a gente bota 25 claro, quilos. Né? Exatamente, ou às vezes até menos. Tem situações que a gente bota 15 quilos lá, na linha, cavalhada, no Zé Martins. Dependendo de um tetracoide desse de arrancada aí, 10 quilos na linha já é o suficiente, claro, 10, 15 quilos. Mas pensem, botem tudo isso na conta, depois a gente vai ver que um pouco a mais de semente não é isso que vai fazer a diferença do resultado econômico depois. Bom, se a gente planta em linha, é claro, a gente pode trabalhar com menos sementes, 30, 35 sempre, normalmente é uma quantidade de sementes adequada, e principalmente na linha, outro ponto importante, lembrem, mantendo as datas de plantio, né? A gente coloca adubações orientadas, obviamente, pela análise, mas principalmente, nesse momento, adubações com nível de nitrogênio na base maior. Eu diria pelo menos uns 30 quilos de N para cima, na base. Isso faz toda a diferença. Agora atentem o seguinte, isso quando eu faço o plantio com uma plantadeira. E a melhor plantadeira, na minha experiência, e pelo que eu tenho acompanhado e feito, eu já testei tudo que é plantadeira e com sulcador, sem sulcador. Uma plantadeira com a configuração de arroz, plantadeira de arroz. Né? Espaçamento de 17, tem algumas com menos, 12, 13 centímetros, mas esse espaçamento e essa configuração é perfeita para isso. Eu não preciso rasgar o solo. Né? Inclusive, se eu tenho invasoras perto, eu nem devo fazer isso. Se eu tenho anone no campo, eu estou abrindo espaço para ele. Sim. Bom, aí a adubação vai em linha. Quando eu faço a lanço, a adubação vai só depois. Eu espero o azevém nascer primeiro. Quando ele está todo ele nascido e bem pequenininho, 1, 2, 3 folhinhas, eu entro com a adubação. E tem que entrar mais nitrogênio. E essa pastagem se desenvolve, o azevém, a gente gerencia a competição, como eu falei. Então, a gente está... Como é que tu faz isso? Tirando os fatores limitantes, né, daquele momento. Nitrogênio, fósforo, potássio. E dependendo como eu coloco isso, né, imaginem se eu for fazer a lanço, esse processo, e já adubar o campo, que está em pleno crescimento. Quem é que vai sair na frente? É o campo, né? Abafa e não sai, né? Bom, aí vai indo. Outra coisa importante. Quando o azevém atinge o pré-perfilhamento, assim como qualquer forrageira de inverno, nas lavouras de soja, nas lavouras restevas de arroz, de milho, qualquer situação dessa, assim como se faz com o arroz, com o trigo, com o milho, quando atinge o pré-perfilhamento, ali 3, 4 folhinhas, o que a gente faz no arroz? O nitrogênio para perfilhar. Exatamente. E o IRGA trabalhou muitos anos nisso e foi um dos grandes pilares, junto com a data de plantio, para aproveitar, né? Então, data de plantio, qualidade de semente, época de introdução. É arroz, né? É igualzinho. A gente está transpondo para o conceito de uma forrageira e do campo também. Uma lavoura de pasto, na verdade. Uma lavoura de pasto, né? Esse aí eu diria que é uma salada de pasto até, eu chamaria, já no campo. A gente busca fazer salada de pasto. Essa é a ideia. Inclusive a gente fez uma live agora de uma técnica que a gente está justamente usando o modelo do campo nativo, que é um modelo biodiverso, para trazer
pasto sobre pasto, para trazer diversidade e estabilidade forrageira para sistemas cultivados que integram a lavoura. Isso ali, a ideia é do campo. O campo é um pasto sobre pasto antigo, né, e natural. Bom, então eu preciso entrar com esse nitrogênio nesse momento. Isso é crucial, gente. Eu tenho visto que aí esse ponto é um dos pontos que as pessoas mais erram em atrasar essa adubação nitrogenada. Por conta disso, o azevém vai ser forte, com alta produção, só lá em agosto, setembro. Eu estou falando que esse modelo, mesmo num campo nativo muito fechado, nós podemos tranquilamente ter pastagem, dependendo do regime de chuvas, da data e do condicionamento que a gente faz, em final de abril, maio, como qualquer outra pastagem cultivada. Bom, aí eu vou só ir até o fim desse modelo para fechar o ano e depois a gente vai pulindo essas ideias. Sim. Bom, aí a gente vai manejando e trabalhando com adubações, né? 100, 200 quilos de N, tranquilamente, tem usado, com cargas que vão de 800, 900, 600, 1.000 quilos ou mais, dependendo do nível de adubação e das condições ambientais. Isso no inverno. No verão, dependendo das chuvas, é o limitante. E aí nós vamos trabalhando a fase de inverno, manejando basicamente pelo azevém, ou vamos falar azevém, vamos dizer assim, ou aveia, né? Claro que tudo isso pode ter leguminosas, né, sendo do mesmo jeito introduzidas. E a gente maneja por altura, gente. Então, trabalhar entre 15 e 20 centímetros de altura, 25 no máximo, nessa faixa, né? Normalmente azevém entre 15 e 20. E aí vamos trabalhando. Agora, todo o trabalho, e aí é um ponto importante, pensem que é um sistema contínuo e que eu vou trabalhar, assim como nas áreas de soja ou áreas de pastagem cultivada de azevém, eu trabalho para ter para formar o banco de sementes depois. Para perenizar. Exato. Por quê? Porque aí uns vão dizer assim, bom, mas eu ganho mais botando mais gado e não deixando sementar e comprando a semente no ano seguinte e plantando de novo. Se pensar assim, até pode ser, mas com a semente no solo, no outono seguinte, eu ganho, eu antecipo o pastejo, eu tenho segurança, ganho tempo no outono. Otimiza, na verdade, as operações, né? Simplifica a operação. Não, e a gente praticamente não tira o gado de cima depois no outono, só quando vê que o azevém está ali nascido, a gente tira para entrar com a adubação e começar tudo de novo. Agora, o bom dessa história é que eu não preciso tirar o gado para sementar. E também não alivia muito a carga. Para manter essa altura, se manter em 20 centímetros, algo ao redor disso, o azevém vai terminar sementando. Né? E aí eu chamo a atenção de um ponto extremamente importante nesse modelo de melhoramento de campo nativo. É exatamente essa altura, eu preciso a partir ali de agosto em diante, que a nossa primavera começa a aparecer, os sinais, eu não posso soltar o azevém, eu não posso deixar esse azevém crescer sem ficar aquele azevém com 30, 40 centímetros de altura, porque isso sim vai me prejudicar enormemente o campo nativo. Por quê? Porque é uma questão de competição, o azevém é um ótimo herbicida. A gente segura a buva assim, né? Sim, daí para de pegar luz, na verdade, ele vai começar a camar, interceptação luminosa vai zerar, né? Exatamente. Inclusive a base do próprio azevém vai começar a se vencer, né? Exatamente. Então, vão começar a mover. Eu perco de estar ganhando quilos, né? Porque eu preciso para ir, nós chegamos com cargas normalmente 1.200, às vezes 1.500 quilos ou mais, dependendo da condição de primavera. E aí, gente, eu preciso que esse azevém esteja com essa altura de 15, 20 centímetros, nesse início de primavera, para entrar luz no dossel e as espécies nativas de verão começarem a crescer no tempo que elas têm que crescer e entrar primavera dentro, produzindo. Então, depois vai haver uma transição natural desse processo, para onde o azevém vai começar naturalmente a sementar, mesmo que baixinho, e as espécies do campo de verão assumem a produção. Então, se eu deixar o azevém muito alto, inclusive quando começar a ter luz, vai ser lá final de novembro, dezembro, eu já não tenho mais água. Claro. Normalmente, né? E aí o campo nativo... A gente vai avançando no final do ano, vai ficando cada vez mais seco. Aí eu posso abrir porta para bermudinha, gramígia, para anone, para... Eu altero o campo, a composição botânica do campo é alterada por isso. Quer dizer, o manejo, não adianta só fertilizar, tem que manejar como qualquer pastagem
né? Tem que aplicar o que se conhece e cuidar, porque são pastagens que podem tranquilamente produzir 400, 500, 600 quilos de peso vivo só na fase de inverno. Olhem o que eu estou dizendo. E aí começa tudo de novo. Eu anotei aqui umas questões que tu falou aí. Essa questão de sementar, por exemplo, aí tu tá falando em ajustar só a altura do pastejo, né? Justo, inclusive para abrir mais luz para que venham as nativas aí na primavera. E essa questão de sementar, tu vê, é uma coisa que a gente fica com a impressão que se não tirar o gado não vai ter semente suficiente. Mas a gente tem potencial aí, o Azevém, obviamente, um campo de produção de semente, de produzir 1.200 quilos de semente. Claro. Então, e a gente acabou de falar aí de botar 30 a 40 quilos na semeadura. Então, dos 1.200 que a gente pode produzir, se sobrar 40 quilos, tá ótimo. Sobra, né? Claro. Mas assim, ó, qualquer ressemeadura vai ter 200, 300 quilos, um azevenzinho de nada ali, né? Justamente. A gente não vai, claro, a gente não vai colher semente nesse caso, né? Então, imaginem, eu preciso gerenciar esse sistema como tal. Aí, gente, olha só, a questão que eu falei no início de ter esse azevém cedo, porque às vezes a gente não consegue no primeiro ano formar o banco de sementes, então entra no segundo ano também plantando de novo ou colocando um reforço de semente, vamos dizer assim. A leguminosa, para colocar, quando for o objetivo, só cuidem, aí sim, realmente a gente tem que atentar muito à fertilidade do solo, ao nível de fósforo, calagem, teor de alumínio, né? Isso tem que ser observado. Às vezes a gente não consegue, então, vamos dizer, colocar já no primeiro ano, então comecem a trabalhar os aspectos da fertilidade, e aí no segundo ano introduzam a leguminosa. É um processo contínuo, e o legal desse negócio, e aí a ligação também com os sistemas, isso vale para os sistemas integrados. Por que a gente valoriza tanto e por que é possível construir rapidamente a fertilidade do solo pela fase pecuária? E no campo nativo, o aumento de matéria orgânica se dá de uma forma, desde que adequadamente manejado, de uma forma muito rápida. Claro. O bovino, ele praticamente não exporta quase nada, né? Uma simples mineralização repõe quase todos os nutrientes, né? Então, o bovino é um grande reciclador de nutrientes, e isso vale para o campo, vale para os sistemas de pastagem que rodam com a lavoura. Então, inclusive, o que nos permite construir a fertilidade pela fase de pastagem, né? O Fabrício tem feito isso, tem trabalhado nessa perspectiva também, e é um grande lance para, inclusive, trazer sustentabilidade para a lavoura. Tá? Agora, vocês imaginem se a gente tiver um percentual de campo na propriedade funcionando nesse modelo, exatamente nas fases de outono e de primavera, aonde mais aperta quando entra a lavoura ou quando a lavoura está saindo na época de colheita, né? Um modelo de forragem como esse, aonde eu preciso inclusive aumentar a carga na área, coisa que eu estou precisando aliviar as outras cargas, e no outono, isso na primavera, e no outono eu também preciso aumentar a carga, né? Claro, não é manter aquele rapado, aquele campo de golfe, não é isso, gente, é manter... Sim, mas para permitir que a anual de inverno venha. Venha. Então, eu estou segurando o gado enquanto outras cadeias forrageiras na propriedade, no planejamento forrageiro, estão crescendo, né? Inclusive, tem áreas de campo nativo, e eu conheço várias áreas, onde nós temos, na mesma propriedade, campos com predomínio de espécies nativas de verão, os pásparos, os axônipos e tantas outras, e outros campos da propriedade que, por questões de manejo e outras, tiveram um predomínio, e tem um predomínio de espécies de inverno, com flechilha, cabelo de porco, brisa. E aí o cara bota azevém também nisso e maneja descasado no tempo, né, essas cadeias forrageiras, para ter pasto sempre e não ter vazios forrageiros, né? Mas esse modelo termina nos permitindo, cada metro quadrado da fazenda, ter o maior número de dias de pastejo dos 365 dias do ano. Aí que está uma conta que a gente tem que fazer. Pensem, quantos dias de pastejo cada metro quadrado da área útil da minha propriedade proporciona pastejo? Não é crescimento de forragem, é pastejo, né? Então,
Uma outra coisa que eu esqueci. Eu falei da adubação, né? E aí nós trabalhamos, tem campos que nós trabalhamos com adubações de lavoura, gente. Estou falando de, eventualmente, 90, 100 quilos de P2O5, 100 quilos de K2O, quando precisam, né? Claro, tudo colocado. Exemplos, né, de níveis de adubação, né, que, dependendo de cada área, da velocidade, do fluxo de caixa de cada um, a gente pode... Né? E tudo isso para construir essa fertilidade. E a gente, eu falei da fase inverno, mas a fase verão, e aí que está o lance, nós seguimos podendo adubar a fase verão. Nós estamos falando de espécies, gente, como, por exemplo, capim das roças, melador e tudo, que nós temos dados de pesquisa que essas espécies produzem 15, 20, 25 até quase 30 toneladas de matéria seca, alguns, só no período de primavera, verão e início de outono. Gente, 25 toneladas de matéria seca, sabe lá o que é isso? Claro. E com qualidade, né? Quer dizer, sendo bem nutridas, bem manejadas, claro. Né? Então, várias espécies adaptadas. E aí, por que não seguir? A gente, quando planta um sorgo... Só um minuto, né? Nessa parte, essa questão da fertilização, neste momento, está te referindo a nitrogênio? Nitrogênio e, fósforo basicamente, muito nitrogênio, claro, porque no campo, né? Mas aí, claro, a gente vai ter que considerar a disponibilidade de água, né? O momento, né? Que a gente... Claro, não, então, a gente... mas a gente tem... E também, se a gente quiser ir seguir aumentando a fertilidade, aí é o plano de voo de cada um para elevar a fertilidade das áreas e adequar a capacidade de suporte de cada sistema no planejamento. Tudo isso, gente, olhem bem, isso aí não se faz de forma pontual. Tudo isso ideal é ser norteado por um planejamento forrageiro do sistema como um todo, né, Fabrício? Senão as coisas perdem sentido, né? Eu ajusto o nível de fertilização por conta disso, né? Por conta do fluxo de caixa, porque senão o resultado econômico que nós estávamos falando, né? Tudo isso tem que... O campo tem que dar dinheiro também, né? Então, a gente, por exemplo, a gente pode fazer adubações nitrogenadas naquele final do azevém, ali antes dele, quando ele começa a sementar, onde tem chuva ainda para entrar o verão melhor, ou depois, normalmente, quando retornam as chuvas lá para final de janeiro, início de fevereiro, normalmente começam a cair um pouco mais de chuva. Aí é um outro momento, uma questão importante daí da fase verão. Eu pergunto para vocês, muitos plantam sorgo forrageiro, milheto, capim-sudão, né? E mesmo o Tifton. Vamos falar até do Tifton. O que a gente faz? Aduba, bota níveis de nitrogênio, às vezes, muito altos, roça, às vezes roça num rotacionado a cada... eu não falei aqui de sistema de pastejo, pode ser feito contínuo, rotação, não vou entrar nesse mérito aí, mas está valendo o que cada um se adaptar. Mas a gente, muitas vezes, roça esse campo, a cada saída, por exemplo, no rotacionado, tá, um Tifton, um sorgo, um sudão, pasto de verão. Por que não fazer isso no campo? As espécies de verão do nosso campo, elas não são de pior qualidade que nenhum pasto desses. Ao contrário, uma grande parte delas são, inclusive, superiores em qualidade, pensando folha por folha. Né? Peguem a folha de um melador, por exemplo. Vocês acham que um Tifton vai ter uma qualidade superior a uma folha de melador? Não precisa nem mandar para laboratório, né, gente? Para a gente perceber aquela... Bom, e aí a gente precisa... O campo, muitas vezes, o que acontece com a redução do ganho de peso no verão? É uma questão de estrutura da pastagem. Eu vou fazer uma analogia. Deixem um capim-sudão, e a gente tem trabalhado bastante com ele, deixa ele um sorgo, um milheto, deixa ele encanar e tentem tirar 1 quilo de ganho. O próprio sudão, nos trabalhos do pasto sobre pasto que a gente tem feito, a gente começou a trabalhar com sistema contínuo, e essas espécies, o normal, vamos falar dessas 3 espécies, e a gente ter ganhos aí de 600, 700, 800 gramas. Né? Quando a gente condiciona a estrutura para ter mais folha, desse mesmo sudão, a gente tem ganhos de 1 quilo, 1,1 kg. Sim, daí diminui a relação de colmo-folha, né? Exatamente. O campo, minha gente, é exatamente a mesma coisa. E se ele produz, por que não também roçar, também adubar e tratar ele como qualquer pastagem de alta qualidade? Esse é o processo. E aí entra uma outra coisa extremamente importante. Esse nitrogênio que eu estou botando ali, vamos dizer, em janeiro, início de fevereiro,
ele vai ir direto fazer com que o azevém que está no banco de sementes já comece a produzir muito cedo. A gente enxerga o gado comer aquele azevém cedo. E aí, como o gado não exporta e tem toda aquela história, essa fertilidade, ano após ano, vai se acumulando, gente. É claro que a gente tem o resultado de curto prazo, mas o longo prazo desse negócio é impressionante como isso acumula. A ponto depois, acompanhando isso por análise de solo, nós vamos trabalhando daqui um pouco, não precisa mais colocar fósforo, só eventualmente alguma reposição, né? Nitrogênio também diminui, porque a matéria orgânica se eleva para ter as mesmas... Bueno, então, gente, estão vendo que eu falo pouco, né? A gente nota, inclusive, Dani, essa linha de raciocínio aí da ciclagem, né, e do melhoramento da fertilidade como um todo, pela catalisação. Na verdade, o gado é um catalisador dessa ciclagem, né? Trazendo, Exatamente. inclusive, das camadas mais profundas para a superfície do solo, deixando mais disponível na camada arável, digamos assim. E se a gente já percebe isso nas áreas de lavoura, que tem uma extração alta, né, uma extração e uma exportação alta por causa da produção de grãos, imagina num campo perene, né, um campo nativo, onde a gente, inclusive o acúmulo de matéria orgânica que você estava falando, que tende a ser muito mais rápido, obviamente a gente não vai estar oxidando a matéria orgânica, a gente não vai estar mexendo no solo para provocar, virar de ponta cabeça e fazer com que a matéria orgânica oxide, que a gente vá perdendo ela, né? Então, sem sombra de dúvida, a tendência é que seja acelerado esse benefício aí pela fertilização e pelo pastejo, né? É diferente. O que a gente aproveita, o que a gente cicla de nutrientes com e sem a presença do animal ali é infinitamente maior, né? O que acelera a ciclagem, né? Sim. Inclusive, a gente tem medido isso naquele protocolo que nós fizemos e hoje o pessoal do IRGA tem participado bastante, tocado, na Fazenda Corticeiras, em Camaquã, Cristal, perdão, lá com os 5 sistemas de arroz, né? E nós temos essa representação nos sistemas aqui na campanha. Claro, aqui já tem a soja, o ping-pong entrou um pouco no sistema arroz, né? Mas a Fronteira Oeste, que tem esses modelos de 1 ou 2 anos de arroz e 3, 4, 5 anos, muitas vezes, em pousio, que termina retornando um campo em sucessão. Nós temos esse modelo lá representado. E quando entra essa fase dos 5 sistemas, né? E desde o cultivo, todo ano, de um sistema convencional de arroz, até esse sistema que a cada 4 anos volta o arroz, esse que tem 3 anos, basicamente, são 4 invernos e 3 verões, né? De um campo de sucessão, é onde a matéria orgânica mais rapidamente aumenta quando se volta depois. Isso a professora Amanda Martins, da URGS, mediu. Eu acho que tu andou conversando com ela esses dias também, né? Sim. A Amanda é uma fera nessa área aí. E essas coisas, por isso que a gente está, inclusive, nós fizemos, eu e a Amanda, uma dobradinha no Pastos e Pastagens do ano passado, eu acho que foi, passado, né? Que a ideia é que esse vazio forrageiro que eu estou falando aí, que a gente deve eliminar para o gado, é o mesmo vazio forrageiro que acontece para toda a microbiota do solo. Cada dia que a gente deixa de produzir biomassa, de ciclar a biomassa, a gente está perdendo de construir solo, de formar matéria orgânica. Por isso que no resto do país, onde tem sistemas cultivados, eles usam essa estratégia para implantar uma pastagem perene e ficar 3, 4 anos com, sei lá, uma braquiária, alguma coisa, e voltar à lavoura depois em cima dessa pastagem perene. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, em alguns lugares, na metade norte, o pessoal anda fazendo já isso. No Paraná, e a lavoura que vem depois, né, aproveita tudo isso. É claro que a parte de campo, a gente vai tentar deixar perene e não vai mais mexer, porque eu também não... Claro. Existem técnicas de recuperar campo, mas não é exatamente o propósito desse modelo de produção. Mas os efeitos que nós estamos falando são os mesmos. Essa questão da atividade biológica no solo é uma das coisas que eu mais tenho batido também, né? Que a gente nota, na verdade, inclusive o aproveitamento dos próprios fertilizantes químicos, a gente vai ter potencializados, né? Danilo, eu deixei aberto aqui o chat da conversa da primeira hora da live, né?
E, tia, eu te confesso que eu nem olhei, eu vi que tinha bastante comentário enquanto a gente ia falando aí, o pessoal ia se manifestando. Ah, tem algumas coisas que a gente tinha anotado ainda, a questão daquele case do campo nativo irrigado, tinha um relato para dar para nós aí, e a questão do uso da reserva legal, acho que é importante, antes da gente passar para o chat ali, a gente acho que entra nesses dois temas da intensificação com o campo irrigado e a função da alternativa de uso da reserva legal, para inclusive aumentar a área útil dentro da propriedade, né? E depois a gente passa para o chat ali para ver as questões, para dar um pouco de atenção. O objetivo de fazer uma live é interagir também de forma. Claro. Então, mas eu acho que esses dois pontos aí que a gente já tinha combinado em falar, acho que a gente não pode deixar, nem que seja brevemente, fazer algum comentário do campo nativo irrigado e do uso da reserva legal. Sim. Bom, falando pela reserva legal, há uma instrução normativa, uma resolução, né, do CONSEMA, se não me engano, é a 316 de 2017. Eu posso estar errado no número agora, não me lembro exatamente. Mas que regra o uso da reserva legal e de APPs no Pampa, aonde o uso por pecuária do campo da reserva legal, né, ela é permitida e todas as técnicas que possam por vir a manter o campo são permitidas, né? E nessa resolução, o melhoramento de campo nativo, quer dizer, tudo que nós falamos agora, é permitido, desde que eu não remova o campo para implantar essas forrageiras de inverno. Sim. Então, isso é uma coisa boa, porque eu posso utilizar essa área como uma pastagem perene de alta produção e ela está integrada. E eu diria assim, essa discussão, minha opinião, qualquer sistema integrado, né, que mesmo que seja só recria e terminação, precisa ter, ninguém vive só de espécie anual. Tá? Não se tem, é muito arriscado ficar, como eu escutei de um amigo, ser AZV independente. Né? Muito boa. Mas né? E de outro lado, a gente viver de verão, na fase verão de espécies anuais também, sim, é um risco grande. Olha as nossas variações, quanto replantio a gente tem na fase de verão, inclusive de lavoura e as... Né? Sem contar essa questão que está falando das anuais de verão, aí, se a gente for comparar tudo que a gente estava falando, pensando no campo como uma perene, né? Como uma salada perene, como tu disse. Salada perene, isso é. A capacidade, a resiliência de tolerar um estresse do nível que a gente teve nessa safra aí é infinitamente maior do que uma pastagem cultivada. É incomparável. Claro que vai sofrer, mas não tem sequer base de comparação. Né? Plantas extremamente... Nós temos plantas aqui, inclusive, e a Embrapa aqui em Bagé tem um programa aí de produção e seleção de espécies nativas para nós termos muitas dessas espécies do campo que eu estou falando, em breve, né, com o produtor podendo comprar semente disponíveis, né, para processo de recuperação de campo e para produzir, inclusive, compondo sistemas de rotação com a lavoura, gente. Isso é uma coisa muito legal. Claro, demora, né, é um trabalho lento, né, já tem 2 espécies na saída do cano ali, né, na boca do brete, mas é um trabalho lento. Mas assim, a gente, por isso, né, para reduzir risco, para ter estabilidade, tem que ter essa cadeia perene. E por que não? E graças a Deus a gente pode usar, é permitido por lei, já não precisa nem pedir autorização para isso, para fazer o uso da reserva legal, intensificando nessa perspectiva do campo melhorado. Né? Pode fazer feno, pode fazer o que for. Aliás, gente, feno de campo nativo é maravilhoso. Feno de capim-caninha, só me ocorreu agora, a gente pode fazer, a gente não recolhe a palha do arroz para normalmente utilizar no inverno para as vacas. O feno de capim-caninha é muito superior à palha de arroz. Inclusive a Emater de Santo Antônio das Missões, eu conversando com isso, eles disseram, não, a gente já fez, só que a gente fez o seguinte, a gente fez feno de capim-caninha, mas cortando ele no estágio vegetativo, com ele
preparado para fenar com qualidade. Sabe quanto tinha de proteína na folha, analisado por eles? 15%. Categoria. Né? Bueno, Sim. então, a gente pode fazer a gente pode até irrigar a reserva legal. Então, todas as intensificações que a gente pode fazer no campo, dentro da reserva legal, desde que a gente não desfaça o campo, a gente tem a autorização para fazer. Exatamente. A prévia está nessa resolução do CONAMA, né? E eu vejo isso como uma coisa boa, porque a gente já precisa ter uma área. Claro. Então, tá ali, né? Então vamos usar. Sim. Né? Dessa forma, um exemplo. E o melhor de tudo é que aumenta um pouco da área útil dentro da propriedade também. Claro, a capacidade de suporte. Pensem, gente, o negócio pecuário, se a gente tiver uma. Não é que tem que aumentar a carga, mas sem critérios, sem ter capacidade de suporte. Mas quando a gente aumenta a carga, e aí por isso a importância dessas técnicas de intensificar o campo nativo, quando a gente, que proporciona aumento de carga no geral, nós temos um outro negócio na fazenda. Calculem quem tem um ciclo completo, se tem numa carga média de 0,7 unidades animais, 0,8, e passar para 1,2 unidades animais, sem redução dos índices zootécnicos. Olhem bem o que eu estou dizendo. Tá? Calculem, isso é outro negócio, é outra renda, é outro tudo, e a relação de gasto para isso é absolutamente compatível. Né? Então, a irrigação entra nessa perspectiva. Só para contextualizar, tu falou em UA, aí, em unidade animal, não sei se todo mundo sabe, são 450 quilos. Isso aí. Só para o pessoal, tem alguém que não sabe o que é uma unidade animal e pensa que é uma cabeça independente do peso, né? São 450 quilos de carga, é isso, né? Isso aí. Fabrício, eu quero aparecem algumas perguntas aqui para mim. Tu coordena as perguntas, mas é que apareceu uma aqui que eu acho que depois eu não vou falar dela agora porque eu vou responder a seguir na irrigação, mas é sobre grama seda no campo nativo, tá? Tem uma Mariante RS. Isso. Perguntou, né? Depois essa aqui eu gostaria de fazer algum comentário sobre ela depois. O que tu enxergar das perguntas aí, quiser ir respondendo, fica à vontade. Ela aparece para nós dois. É que como eu estou olhando no computador, fica mais fácil de eu ler. Claro. Não, é que casualmente ela parou aqui para mim e passaram outro. Não é que eu não... As outras eu não consegui nem ver direito. Sim, mas assim, vamos falando da irrigação, né? Pensem bem. Vamos supor que tudo que eu falei é verdade, né, que produz e tal. Né? A gente que produz tanto quanto qualquer outra forrageira, desde que o campo colocado nas mesmas condições, lado a lado, né, com a mesma tecnologia. Por que não irrigar se a gente irriga Tifton, se a gente irriga sorgo, milheto? Né? Por que não? E, de fato, nós temos na Embrapa um pivô, né, em que a gente parte desse pivô tem algumas forrageiras perenes e entre elas essa cadeia de campo, que na verdade inclusive é um campo que sofreu um processo de recuperação, tinha inclusive anone, ainda tem um pouco de anone, mas hoje numa proporção que ele não atrapalha. Né? E nós temos cargas, né, extremamente altas. Eu sempre me fiz a pergunta assim, e responde a irrigação e tal. Eu faço a pergunta para todo mundo. O que aconteceu com os nossos campos nesses anos que nós tivemos 1.800, 2.000, 2.200 milímetros de chuva? Né? Claro. Ao longo do verão aí, que faltou boca para todo mundo. A natureza da resposta. Né? Então, a resposta à irrigação, ela existe. Né? Isso é objeto tem que ser mais estudado, mas é mais do que suficiente para a gente enxergar o potencial que vale a pena a gente colocar água nesse modelo. E entre as iniciativas, eu não me lembro bem o ano, mas eu acho que foi 2012, 11, talvez, tive a oportunidade de conhecer um amigo, o Felipe Moura, que tu conhece também. Sim. E ele é paulista, estava chegando aí e tal, e campo era uma coisa que ele estava
tomando contato e já estava administrando uma propriedade que tinha 3 pivôs, mais de 170 hectares irrigados, e tinha passado Paraquat no primeiro ano, né, e ia para o segundo inverno, e aí o campo retornou e tal, e ele ia passar glifosato. E aí, Diego Brasil, um amigo que trabalha com gado e comércio aqui de Bagé, nos apresentou, e eu, conversando com ele, o Felipe é um cara muito dinâmico, eu propus para ele, Felipe, vamos fazer, não vamos dessecar e vamos... Tinha um belo de um campo embaixo daqueles pivôs, campos maravilhosos, e eu propus, Felipe, vamos encarar essa empreitada, né? E ele encarou e tal, e nós conduzimos por 3, 4 anos um sistema que operava com gado de cria. E nós produzimos ali 1.200 quilos de peso vivo, entre o peso da recria das novilhas no inverno, 500, 600 quilos no inverno, e 500, 600 quilos no verão. Eram 5, 6 vacas por hectare desmamando terneiro. Isso não tinha a variação de peso das vacas, só o peso dos terneiros na saída, sim, menos o peso de nascimento o peso de entrada dos terneiros, porque eles não davam cria no pivô, as vacas davam cria e entravam, né? Então, um sistema simples. Quer dizer, com um retorno muito, muito alto, né, econômico nesses pivôs. Claro que isso tem que ser entendido como um módulo dentro da propriedade como um todo, né? A questão toda não é ser vaca de cria. A questão da vaca de cria, que a propriedade tinha isso, e eu achei interessante porque ela, de certa forma, é provocativa. Por que não também um criador investir nisso? Ele não é sojicultor. Né? Claro. Por que ele não pode investir numa coisa nessa natureza? E assim foi indo, e esses modelos se multiplicaram, e as pessoas foram tomando outro rumo e tal, mas esses modelos estão cada vez sendo vistos, e a pecuária irrigada está cada vez mais. Eu conheço vários pivôs que estão migrando da lavoura para a pecuária, não por problemas de lavoura, mas porque realmente a pecuária pode também responder tanto quanto, né, uma lavoura bem tecnificada pode. Agora imagine o que significa 5, 6 vacas por hectare, gente. É isso, volta um pouco do que a gente falou lá no início da questão cultural, né? Como tu acabou de falar, ele não é sojicultor, o cara é pecuarista. Então daqui a pouco... Claro. Eu sempre pergunto assim, ó, por que não? Se o negócio é viável, por que não? Eu já vi o Felipe contando essa história aí, que ele estava pronto para transformar tudo em pastagem anual, né? Ia fazer pastagem cultivada, né? Claro. E daí convencesse ele. Eu vi numa palestra ele relatando isso daí, de que ele sempre achou que ele era um dos que achava que campo nativo não produzia, e daí, como ele mesmo disse na palestra, daí Deus pegou o cara, Caim, tu acha que não dá? Então peraí que eu vou te soltar lá no oco de Bagé, lá, e tu vai ver como bem assim. Produz. Eu disse uma vez para ele, Tião, não tenho mais nada que te dizer, só tenha fé e vai embora daqui. Sai daqui, deixa eu fazer. Ele estava nervoso no início, né? Felipe, está aí, um grande abraço, Felipe. Mas é assim, ó, hoje eu tenho um maior carinho, um grande amigo, e vou dizer que é um paulista que conhece como ninguém Campo Nativo. É um cara muito legal, sabe? Perfeito. Tchê, tá, eu acho que vamos ver a questão da pergunta ali da grama seda. A grama seda é o seguinte, um campo que tem alta concentração de grama seda, para começar, ele está num estágio, se é muito alta concentração, uma alta proporção, perdão, de grama seda na sua composição, ele já é um campo alterado. Eu até diria que a grama seda talvez só perca para o Anoni, né, do ponto de vista de problema, né? Mas realmente a grama seda, gente, tem que avaliar muito bem se a proporção dela é muito alta, talvez a estratégia não seja aí essa que nós estamos falando. Talvez tenha que direcionar, porque aí já nós não estamos falando mais, isso já não é mais um campo. Isso, se tem predomínio de grama seda, ela realmente vai ser um limitante muito... Até dá para fazer, olhem bem o que eu vou fazer, dá para plantar em cima da grama seda, azevém e trevos e trabalhar ela como base perene. Ela não é a melhor coisa do mundo, ela vai trazer certas restrições, mas eu acho que aí nós talvez
Cada caso é um caso, mas talvez se a grama seda é demais, é normal ter grama seda na volta dos coxos, onde tem muito pisoteio, eventualmente um pouco aqui, um pouco ali, mas assim, se tiver demais, talvez tenha que ir para um sistema cultivado, né? A gente percebe isso, Danilo, até nas áreas que vão virar lavoura, né? As áreas de campo que vão virar lavoura, mesmo com manejo de herbicidas, a bendita da grama não é no primeiro ano que se domina ela, se é um campo que tinha muita grama, e obviamente isso daí geralmente dá nas partes mais altas, né? Nas cabeceiras das lavouras, nas partes mais altas, e ela vira aquele colchão, né? É impressionante o que tem e isso, inclusive, para cá vai fazer um preparo convencional aí, se não dessecar antes e der um bom tempo para translocar para as raízes, para quando a gente virar ela de ponta cabeça, a raiz já está meio podre. A gente, na verdade, acaba transformando ela, multiplicando ela em mudas e espalhando pela área. Exato, é um problema. É um problema. Bem pior. Ela não tem meio termo com grama seda, gente. Outro vai com 2 pés, 2 mãos ou convive com ela, então aí é melhor até. Se é para manejar, não, tem que ter a ferramenta química, tem que ter a mecânica e dependendo, às vezes desseca antes de meter ferro e depois do ferro deixa ela rebrotar e desseca de novo. Eu muitas vezes a gente tem que roçar ela bem baixinho, deixar vir uma brotação, criar folha para poder realmente... Porque às vezes se a gente não faz isso, esse colchão que tu falou, Fabrício, né? O efeito guarda-chuva. Aquilo ali não morre. Aquilo ali, e aí fica acontecendo o que tu disse. A gente dá uma sapecada por cima e aí de baixo ela rebrota toda. Ela só dá uma torrada em cima. E na primavera vem com toda a força de novo, né? Pois é, não, e essa estratégia que tu falou aí de dar uma roçada para ter área folhada, para deixar ela rebrotar baixinha, a gente usava isso na Tamanca, como tem áreas, quando trabalhava com os guris da porteira, atuava lá com o fano, como eles têm muita área de AZV, entrego, cornichão perenizado, as áreas que não vão lavoura, que são mais no entorno da sede ali, as cabeceiras, como eu disse, os carocinhos, as partes mais altas das pastagens, começa a grama a pegar força, e era bem esse manejo que a gente fazia aí, de dar uma roçada ali entre janeiro e fevereiro, no final, daí ela rebrotar, no final de fevereiro dá um manejo químico nela, para deixar o AZV, o banco de semente perenizado vir no limpo, né? E meio que abafar ela ali durante o período de inverno. E essas manchas secas, né? A gente tem que usar a roçadeira para remover aquilo ali. Não adianta. Inclusive, quando a gente está dando pastejo, a gente tem que usar a roçadeira mais intensamente no sistema que tem muita grama seda, exatamente para remover essas partes, porque aquilo ali o gado não come. Para comer, o gado tem que estar passando muita fome, e olhe lá, gente. Então, mesmo botando um sal proteinado, olha, não é fácil. Então, é mais barato a gente vir brotação nova e manter ela sempre verde, se caso, né? Seja para dessecar, seja para usar, né? Agora eu vou fazer uma analogia. Pensem, para fazer sempre olhando assim o campo e as cultivadas, né? A grama seda é Sinodum dactylum, é Tifton, né? Outra variante, vamos dizer assim. E o Tifton também forma esses... Quando vê o Tifton vai começando a formar aqueles estolões secos e vai indo e começa a diminuir as folhas, a densidade de folhas, e o ganho de peso vai lá embaixo. E o que a gente tem que fazer? Entrar com a roçadeira e terminar com aquele negócio todo ali para começar tudo de novo. Renovar e folhar. Claro, o capim-caninha, aí vamos trazer o campo agora. Capim-caninha entocerado, como nós temos em várias áreas na fronteira oeste, na região de Santiago, em várias áreas do Rio Grande do Sul, mesmo no litoral lá, nós temos capim-caninha, aquilo entocerado é a mesma coisa. Agora, gente, capim-caninha roçado e adubado, eu sempre mostro, eu tenho fotos disso, isso tem medido em outros lugares, tem potencial para mais de 1 quilo de ganho. E olha a capacidade de suporte desse negócio. Quer dizer, se eu tenho como responder ao investimento em manejo, operações com máquinas, introdução de fertilizantes, a introdução inclusive da irrigação nesses campos, como a gente faz com qualquer espécie cultivada, a minha pergunta de novo, por que não? Por que não? Falei junto, sabia que era essa. Mas essa voltando à questão da grama aí, que
pegando bem a lógica que tu acabou de falar aí, a gente está melhorando a condição, né, de fertilidade e tudo mais, a condição de produção, né, e obviamente que a grama vai se beneficiar disso também, vai agarrar mais força ainda. Então, sem dúvida, vai ficar mais difícil o manejo. Eu vou voltar para a janela da primeira hora da live, vamos ver o que ficou para trás aqui. Deixa eu dar uma retornada, te confesso que eu não cheguei a ler nenhuma. A do Carretel, enquanto tu vai procurando aí, beleza. Vai perfeito. Falando, eu vou responder uma aqui. Show de bola. Eu não consigo ver o nome, vai voltando ali, que essa apareceu aqui. Tá. Eu não consigo ver quem está perguntando aqui. Sobre se tem alguma experiência de campo irrigado com carretel de irrigação. Com campo, sim, até já irriguei com carretel. Na verdade, eu plantava melancia e a gente usava para irrigar melancia, né? Eu usava no campo e também, na verdade, e a gente tem na Embrapa também aqui um carretel, assim, funciona e ele... só que ele é um modelo que dá mais trabalho, né? Não é tão simples de fazer, ele tem um operacional complicado. Agora, funciona para irrigar, cada situação hoje tem modelos de irrigação para qualquer situação. Ele tem um custo operacional maior, porque ele consome 20%, 30% da potência dele, muitas vezes, para enrolar o carretel, né? A vazão da água passa por uma turbina, essa turbina toca o carretel, então ele consome essa potência. Ele tem... E não é fácil montar e desmontar aquele negócio, esticar aquela mangueira, mas funciona, dá para fazer também. Maravilha. Achei aqui, Danilo, outras questões, ó. Comparando com uma festuca, tá? Tem uma pergunta aqui, comparando com uma perene, né? A eficiência do uso de nitrogênio em campo nativo na primavera, em solos profundos, é maior ou igual que a festuca? Eu não teria como responder assim sobre eficiência de uso de N, né? Alguns trabalhos já foram feitos com espécies separadas, mas a questão toda é o seguinte: imagine que a festuca está entrando na primavera, ela vai atingir o período vai ter pico de produção, mas ela já vai... Pensem que depois tem o verão, né? E a festuca, eu não estou aqui contra a festuca, tá? Inclusive, eu estou cada vez olhando mais a festuca para quando eu não tenho campo nativo, né? Em áreas que eu preciso de alguma perene. Eu acho uma ferramenta excelente para a gente introduzir na cadeia, mas eu não removeria um campo para colocar festuca. Muitas vezes, e eu já vi situações de colocar festuca para recuperar o campo, principalmente nos campos de cima da serra. O campo retorna em sucessão à festuca depois, né? E aí segue o baile. Mas a festuca eu acompanhei algumas coisas aí em Dom Pedrito também, junto com o Fabrício, teu xará. Nogueira, Fabrício Nogueira de Souza, da Métrica. Ali da Métrica, um trabalho muito legal ali, num trabalho que a gente tem ali junto com o seu Ragusoni, seu Gilberto Ragusoni, seu Moisés Teixeira. Eles trabalham muito com festuca ali, associada a cornichão, trevos. Trevo, cornichão, sim. Anos que chove bem, né, realmente facilita um pouco o manejo, mas a temperatura muito alta e tal. Eu prefiro uma espécie de verão no verão, né? Sim. Mas até para poder usar o nitrogênio, né, que eu vou colocar na primavera, mas esse troço vai ficar ciclando, né? E eu vou entrar verão adentro, com esse nitrogênio ciclando no processo. Então, assim, eu não deixaria até de usar uma festuca numa área cultivada, mas eu não usaria uma festuca numa área que eu tenho campo. Quer dizer, resumidamente, eu não vou remover um campo para botar qualquer cultivado. Eu acho que se encaixa bem, pensando na nossa realidade aqui, Danilo, mais para o extremo sul, né? Que é a questão de temperatura mais baixa e tudo mais, ou o Uruguai adentro, né? Que era as experiências que eu tive com festuca são mais de Pelotas para baixo e dentro das áreas do Uruguai que a gente trabalhou. E tem essa relação das perenes que nem tu estava falando antes, que a maioria que o pessoal está utilizando, tá indo mais da campanha para a fronteira oeste, a temperatura é mais alta, daí no caso das tropicais, né? Eu acho que separa um pouco essa linha aí em direção à fronteira oeste. As tropicais têm se encaixado melhor e pro lado do extremo sul aqui, as festucas, mas ainda assim
o que a gente percebeu desses manejos aí? Janeiro e fevereiro, raras às vezes consegue manter o gado em cima, né? E mesmo que se mantiver, vai ter que reduzir bastante a carga aí para deixar ela se recuperar para o outono ela voltar a produzir exatamente. Nessa linha, por isso que nessa linha da gente, ela ocupa um espaço muito importante, principalmente no outono, né? Aquele início de outono ali. Essas espécies perenes de inverno são importantes nisso. Mas, nesse modelo de campo, quando eu tenho campo, eu faço a mesma coisa que a festuca. Porque essas espécies... Aí uma diferença, gente, importantíssima. As nossas espécies nativas de verão, elas são... Como é que eu vou dizer assim? Nós chamamos elas, de um modo geral, de espécies subtropicais. Elas não são tropicais. Elas, vamos dizer, é um meio termo entre as espécies temperadas e as espécies tropicais. Até por isso elas têm qualidades nutricionais maiores e elas toleram mais tanto as restrições de chuva do verão, quanto elas são adaptadas, afinal de contas, há milhares de anos nesse clima, quanto ao frio. Né? E elas entram outono adentro produzindo e vegetando. A maioria dos nossos pásparos, por exemplo, e axônopos, vamos dizer assim, das principais espécies que nós temos, no ponto de vista assim, de proporção, elas entram outono adentro, verde, produzindo, desde que adequadamente manejadas, claro. Se alguém já teve a oportunidade de roçar um campo, né? Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Para quem cria, para quem tem ciclo completo ou é criador de terneiro, chegar em janeiro, por exemplo, nesses campos, né? Roçar esses campos, início de fevereiro, e adubar esses campos, deixar de ferido e desmamar essa terneirada final de fevereiro, início de março, para como o professor Lobato gosta de falar sempre, eu gosto muito de citar essa frase que ele vive em sentido, ele é um eterno professor, eu tive aula com ele, convivo muito com ele, respeito por demais, e ele gosta de dizer uma coisa que ele diz assim, ó, vamos dar férias para as nossas vacas. Né? Para elas, vamos fazer com que elas tenham o outono para recuperar a condição corporal, para que lá na primavera elas possam parir numa condição corporal boa e repetir cria. Né? Então a gente precisa desmamar essa terneirada antes. Então eu posso fazer isso numa festuca, que faz muito bem, ou eu posso fazer isso num modelo de campo melhorado, desses que eu vou deixar o azevém atrasar um pouquinho, mas eu vou fazer com que venha só folha de melador, folha de notatum, grama furquilha, capim das roças, aquilo adubado, para receber um terneiro que, no caso da mãe, está já com um pouco de leite, né? E que está dependendo 70%, 80% ou mais da sua nutrição do pasto, e está junto com a mãe, muitas vezes, comendo uma forragem já muito grosseira. E tiro ele da mãe com 5 meses, talvez 6, e entra direto numa cadeia forrageira dessas, ele vai ganhar mais peso do que se estivesse com a mãe. Imagina o potencial disso para o nosso criador, gente. E o cara vai vender esse terneiro. É que a gente está acostumado, às vezes, quem é criador, a desmamar o terneiro no caminhão e não ter mais o problema. Né? Mas é. Eu brinco assim, eu provoco. A gente está trabalhando para fazer esse modelo, além do próprio sistema pasto sobre pasto, quando é em área cultivada, né? A festuca também entra nesse modelo. Sim. Para desmamar terneiro, cedo. Essa questão, pegando o gancho aí, que tu acabou de falar, do pasto sobre pasto, até esses dias o Fabrício já citou ele, esses dias eu até dei um print, uma postagem dele, que ele estabeleceu o Sudão em cima de uma área de trevo e cornichão, que lógico, chegou ali no final do ano, começa a diminuir, ainda mais um ano seco, né? Começa a diminuir a produção dessas leguminosas, ele entrou com o Sudão semeando direto, né? Em cima, e a foto dá para ver, o cornichão está todo florescido, então é um campo, é um jardim de flores amarelas e o Sudão, você vê uns 30 centímetros no meio, saindo do meio do cornichão. Não, é mais ou menos nessa linha. Exatamente. Claro, tudo depende da chuva, né? Agora, um pivô, gente, esse modelo para rodar com soja, por exemplo, ou mesmo com arroz, isso é maravilhoso. Né? O arroz a gente pode usar o trevo branco, que é o chão dele nessas áreas. A soja, claro, o trevo, talvez o branco teria algumas limitações da soja, mas a gente tem outras leguminosas, como o cornichão, que a gente poderia rodar. E a gente precisa, isso é extremamente importante, nós precisamos colocar uma gramínea de verão
no verão rodando com a soja, como o Planalto faz com milho, só que nós faríamos com uma vantagem ainda maior, ela sendo pastada. Quer dizer, Uhum. ela faz muito mais, porque ela, né, todo o efeito do pastejo, ciclando nutrientes, quer dizer. Então vocês imaginem depois a lavoura de soja que não vem em cima de uma coisa como essa que tu descreveu, Fabrício. Não, claro, e a questão bem o que falou da ciclagem, né? Se a gente for fazer a rotação é fundamental, né? Eu já contei isso daqui, mas acho que tem que repetir, ainda mais que eu citei a cavalhada lá no início. Teve um ano fazendo uma palestra para os clientes lá da cavalhada, Danilo. Foi bem quando estava introduzindo a rotação de culturas na região de Palmares, Mostardas, lá na região deles, né? E não sei se tu lembra que a soja não fazia parte do zoneamento agrícola lá. Não, E daí foi bem nessa transição, acho que era o segundo ano, na verdade, que a gente tinha soja lá. E daí o Munhoz fez a primeira parte da palestra falando em arroz e eu entrei com a parte da soja, da rotação, e alguma coisa de pastagem, de semeadura de azeveim na caída da folha da soja, mas eu estou falando da parte da rotação gramínea leguminosa. Quando eu falo da importância da rotação, tem um cara no meio da plateia que diz assim, rotação gramínea leguminosa, daí tem até na Bíblia. Para ver, eu concordei com a pessoa, lógico, comecei a rir no começo, né? Depois, mas não é a rotação em si que eu estou trazendo como novidade, o tema é a introdução da soja nessa região de vocês aqui, que não faz nem parte do zoneamento, mas é lógico, essa questão da rotação, um preceito básico da agronomia, que segundo o cara tem até na Bíblia. Eu não fui procurar, mas acreditei nele. Provavelmente tenha mesmo. Tem que ler mais a Bíblia, né? Porque mas assim, ó, isso tem que chamar a atenção que faz muita diferença a gente ter a soja rodando só com gramíneas de inverno. Sim. Tem que rodar, além das gramíneas de inverno, a gente tem que rodar com gramíneas de verão. Quer dizer, tem que fazer o mesmo ciclo que a soja tem, quer dizer, quebrar doenças, pragas, invasores, naquele ciclo também lá. Que na verdade é importante a gente conceituar aí, foi um bom gancho. Na verdade, verão e inverno é sucessão. Rotação é quando é no mesmo ciclo de cultivo. Então, exatamente. Verão soja, azeveim, inverno com azeveim ou com aveia, seja qual for, e o cara repetir sempre, o verão sempre com a mesma cultura, está fazendo uma sucessão de culturas. E isso tende, inclusive, pensando na lavoura especificamente agora, soja sobre soja consecutivamente, a gente começa a aumentar problemas de fungo e raiz, principalmente doenças radiculares. A gente potencializa muito, que vai multiplicando os restos culturais sempre em cima da mesma área e tende a começar a colher menos nessas áreas. Claro. Então, pegando o gancho da rotação de cultura, só para complementar com o que tu tinha dito, de botar um pasto de verão, né? Botar uma gramínea pastejada, e não o arroz, no caso, que vai ter o benefício dessa quebra de ciclo de pragas e doenças, e a gente reduz drasticamente a extração e a exportação, né? Porque daí a gente é soja num verão e arroz no outro, os dois estão extraindo e exportando muito. Então, esse período de inverno, mesmo que tenha uma forrageira, a tendência é que ao longo dos anos, inclusive eu fiz um vídeo no nosso canal aí, que eu dou uma provocada, o título é bastante provocativo, que é Ping-Pong, sua produção com prazo de validade. Porque se a gente mantiver para sempre, o verão sempre com grão, esse período de inverno é fundamental que a gente tenha essa transição aí da cobertura de inverno pastejada, de preferência, mas dependendo do grau de extração e exportação que a gente tiver, se as produtividades, a tendência quando a gente entra num sistema de produção integrada é que potencialize as produtividades de grãos. Ou seja, a extração e a exportação vão ser maiores ainda. A gente corre um sério risco, um grave risco de ir perdendo fertilidade esse período de inverno não ser suficiente para recuperar. Então, eu acho que o que eu imagino, assim, do manejo ideal, digamos assim, o ping-pong por uns 4, 5 anos, no mesmo plano de lavoura, ficar o arroz e a soja só trocando de lugar, e depois, inevitavelmente, a gente tem que girar esse plano e essa área ficar com a pecuária uns 4, 5 anos. E daí, inverno e verão com a pecuária em cima para recuperar o que a gente extraiu. Exatamente. Esses arranjos é uma das coisas que a gente mais pesquisa hoje em sistemas integrados, e inclusive, eu tenho discutido muito esse ponto com alguns colegas lá da Embrapa de Pelotas também, o André Andres e... Está nos acompanhando aí. Tá aí o André? Um abraço, André. Nós estávamos discutindo exatamente de colocar, por exemplo,
esse modelo do passo sobre passo, um capim-sudão, por exemplo, um sorgo, um milheto, no meio da soja e do arroz. Né? Inclusive para a área dele, que ele controle de invasoras, quer dizer, ter mais ferramentas também para controlar melhor as invasoras, para estruturar solo, quer dizer, então a gente tem que pensar nisso e a gente vai estar avançando em alguns projetos, junto com o IRGA também, em parceria, onde a gente vai evoluir bastante nesses temas aí, porque afinal a gente precisa ter sustentabilidade. E sustentabilidade não é só o aspecto ambiental das coisas. Tá? Tem que ter renda, tem que dar emprego, a produtividade ela tem que ser sustentável. Quer dizer, eu não posso ter um negócio que começa a produzir X e o ano que vem é X menos alguma coisa, no outro ano é X menos alguma coisa menos ainda, e assim vai indo, né? Então, as produtividades também têm que se manter ou até, na verdade, aumentar, né? Elas aumentarem. Então, esse é uma coisa que a gente precisa trabalhar nessa perspectiva, né? E a Festuca está valendo aí também, tá bem, tudo bem que ela não é de verão, mas ela é perene, né? E por si só pode estar rodando eventualmente. Eu sei que tem áreas que fazem isso com a Festuca. Quando nós tivermos esses páspalos à disposição aqui, né, os nativos, eu conheço uma área que eu acompanhei, até preciso escrever sobre ela, uma área aqui em Bagé que faz isso com pensacola. Roda soja com pensacola, exatamente, em área de coxilha, né? Sim. E funciona muito bem. Então, imagina a gente evoluir nessa perspectiva. Claro, a gente vai melhorando as forrageiras, que vai trocar, mas a ideia é a mesma. Claro. Né? E essa questão que tu falou desses pastos de verão que tu citou aí, que é o caso do André, pensando em sorgo, principalmente, para o uso da atrazina, né, que é mais uma das ferramentas que daria para colocar. Óbvio que tem esse benefício também da gente rotacionar os mecanismos de ação para não correr risco das resistências. É uma maneira de manejar as áreas de resistência, mas a questão sistema radicular, dessas três que tu citou, sorgo, sudão, milheto, é uma bomba, né? Inclusive tem os comparativos, eu tenho uma imagem que tem essas três gramíneas, aí depois tem a soja, tem centeio, tem trigo, lado a lado, volume, sistema radicular, pensando em estrutura de solo e ciclagem de nutrientes, é impressionante. Essas gramíneas, essas anuais de verão aí que tu falou. Sim. Agora, Fabrício, me permita mandar um abraço, no fim, a gente vai passando e eu não... Vai, toca de ferro. Não mandei acho que não mandei para o Zé Matias, e o Zé Matias e o Leandro lá da Cavalhada, eu convivi muitos anos com eles, e também em Viamão, toda aquela volta ali, o Paulo e Helena Gonçalves na Fazenda Itapuã, que essas coisas que nós estamos falando aqui, na década de 90 nós já fazíamos lá, e buscando, eu fui buscar na Embrapa de Pelotas, na década de 90, esse trabalho de rotação, e lá eu conheci vários pesquisadores que hoje estão aposentados, né? E essa perspectiva hoje, né, é muito moderna, né? Isso que a gente está falando, o mundo inteiro está atrás dessas coisas. Sim, o professor Paulo Carvalho tem viajado o mundo, literalmente, falando disso. Exatamente. Né? Então, e lá na Fazenda Itapuã e no Zé Matias, lá na Cavalhada, mandar um abraço para eles. Eles foram corajosos, né, com todos esses malucos que transitaram por lá, nós aí, e hoje estão aí mostrando que isso de fato faz sentido, né? E deram essa oportunidade para que tudo isso acontecesse, né? E tanto é verdadeiro que esses conceitos só foram evoluindo, né? Não se voltou atrás nisso, né? Então, esse pessoal tem que tirar o chapéu, gente que enxerga e dá essa chance de poder se aplicar todo esse conhecimento, quando todo mundo diz que isso não é solução, que isso é loucura, né? É uma jornada às vezes árida. Visionários. Danilo, vamos ver mais algumas perguntas aqui. Eu vi que tinha outra aqui que o Fabiano Tabaldi tinha feito, Fabiano da Iara. Se existe algum trabalho de mapeamento do estado químico dos nossos campos nativos no estado, aí tens alguma informação da pesquisa? Assim, dos campos nativos, exatamente não. Né? O que me ocorre agora
existe um estudo do IRGA, né, das áreas de arroz, onde tem uma publicação já de um levantamento das áreas de arroz do estado, né, que fez alguma coisa nessa linha, mas áreas que rodam com arroz. Sim, né? sim. Lavouras de arroz, né? Mas assim, dos campos nativos eu não me lembro, não me recordo de nenhum estado. O que a gente sabe, e a gente, né, Fabrício, estou olhando análise de solo por tudo aí, Sim. eu acompanho muito, olho muitas análises que nos chegam de solos, de campos, é aquilo que a gente já sabe, né? Tem levantamentos de solos aí antigos da Embrapa e tal, mas de um modo geral, nossos solos pobres em fósforos, né, baixa matéria orgânica, eventualmente com alumínio alto, dependendo da região, quer dizer, né, por isso que a análise de solo é importante para a gente nortear. Nós temos muitos tipos de solos, né, no Rio Grande do Sul, a variabilidade do solo, e a agricultura de precisão também tem nos mostrado quanto é variável, mesmo num potreiro, né, a própria fertilidade. Tem outros fatores que respondem pela fertilidade, que não é só o que a análise do solo nos diz, né? Tem toda a questão física, biológica do solo, né? Enfim, Fabiano, até eu brinquei com o Fabiano que essa área de campo é uma área que inexplorada, né? Assim, é um mercado para se expandir com a introdução de fertilizantes importante, né? Eu diria assim, a pecuária como um todo, de um modo geral, utiliza muito pouco fertilizante. Esse dado aí, até eu tive uma live uns dias atrás com o Eduardo Madruga, da Tortuga, né? E eu justamente foi com o Fabiano que eu tinha falado para pegar os dados aí como a gente ia falar muito em fertilidade, né, e aplicação de adubo em pastagem, aquele projeto deles de lavoura de carne. Aí eu fui justamente pedir para o Fabiano aí a quantidade de fertilizantes que eles vendem, que são direcionados para a pecuária. Me disse, Fabiano, que do volume que eles negociam, 1,5% do volume de fertilizantes tão somente direcionado para a pecuária, e que no Brasil não chega a 4 quilos de adubo hectare ano, que é destinado para a pecuária, né? Então, realmente, a gente está, dessas coisas que a gente vinha falando, dessas propriedades, esses cases que a gente citou aqui, são alguns oásis no meio do deserto, né? Claro. E quanto tempo esses campos nunca enxergaram nada, ou nunca enxergaram nada de reposição e só se extraindo, né? Sim. Exportando nutrientes. Então, imagine, muitas vezes, em muitos lugares do mundo, né, se questiona o aspecto da sustentabilidade, de aplicação de muitos fertilizantes, de poluir mananciais de água, etc, etc. Só que a gente, no caso da pecuária principalmente, a gente está no extremo oposto. Fora que nós temos um clima, temperatura, solos muito diferentes dos solos de regiões temperadas, do clima, perdão, de regiões temperadas. Quer dizer, toda a formação da matéria orgânica é tudo diferente nas nossas condições. E nós estamos falando de sair de zero para alguma coisa acima de zero. Claro. Entende? Sim, porque eu citei das varreduras lá no início da live. Claro, a gente usava varredura e tal. Esses dias eu discuti com um amigo sobre varreduras, eu disse assim, essas adubações, por exemplo, nós estávamos falando do campo, né? Aquele momento de colocar na plantadeira, aquele momento de colocar o nitrogênio no pré-perfilhamento das forrageiras, né? Ali, gente, ali não é o momento de usar varredura. Ali é o momento de tu colocar algo que tu sabe quanto está colocando. A varredura, bom, eu já vi usar e tal, bom, aí é outra coisa, tu pode, na perspectiva, ir melhorando a fertilidade, agregando, é um negócio. Agora, nesses momentos que eu preciso, eu preciso, né, tá sabendo ali o que... Claro. Agora, enfim, é um modelo de negócio de cada um, né, a possibilidade que cada um tem de acessar. De qualquer forma, os números que a gente tem, assim, inclusive, se a gente olhar como a gente vem adubando e níveis, por exemplo, que a gente trabalha nesses campos melhorados de 100, 120 quilos de N, por exemplo, isso equivale a 200 e poucos quilos de ureia, um exemplo. 270 quilos de ureia, 120, 267 para ser exato, 120. Quem é que coloca isso numa pastagem de aveia Zevem? Quem é que coloca nessa? Pouca gente, né, tem que colocar isso.
Só que isso nos permite, gente, trabalhar com produções de 400, 450, 500 quilos de peso vivo por hectare. No período de inverno. Façam as contas. Quanto vale 400 quilos de peso vivo hoje? Engordar bife, quer dizer, desfrutar isso. Sim. Botar um novilho sobreano para terminar ele, vender gordo. Né? Quanto vale isso? Então nós estamos falando aí de R$3.000, R$3.500 ou mais de receita bruta. Né? Sim. Quanto custa 200 quilos de ureia hoje? R$300, talvez? 200 quilos de ureia hoje custa aproximadamente o quê? R$300, talvez? Não, um pouco menos. Né? Talvez até não menos. Chega isso. Não chega a isso. Então, pensem, né? Assim, olha a relação que isso tem. E isso vale, gente, em cima de um campo nativo melhorado. Né? E aí, nós vamos seguir com esse novilho sem o compromisso de vender quando a lavoura está entrando, que até o preço é baixo, e vamos seguir até recebendo animais de outras áreas para seguir a terminação, né? Em cima dessas áreas, se manejar o campo, inclusive, eventualmente podemos suplementar no verão, por que não? Às vezes a gente tem problemas de limitação daí no verão, como qualquer outra forrageira, de estresse térmico, né? Aí a suplementação entra muito bem, por que não? Né? E seguir a terminação em épocas em que nós temos preços melhores, inclusive. Quer dizer, acho que seja em sistemas somente pecuários e principalmente em sistemas integrados, nós precisamos dessas tecnologias para ter mais liberdade. Né? Não sei, é uma opinião que eu tenho. Me parece sensato do ponto de vista de negócio, de redução de risco, de melhoria para a própria lavoura. Quer dizer, enfim, dá para listar uma... É bem a linha que a gente vem trabalhando e a intenção e a lógica, o que se busca, na verdade, a meta é justamente isso que tu acabou de resumir aí. Assino embaixo, só me diz aonde que eu assino contigo aí. Nós precisamos fazer, a gente precisa juntar cada vez mais, gente, por incrível que pareça, eu conheço o Fabrício, a gente se junta e é apaixonado pelo que faz, né? A gente termina a conversa, vai, conversa vem, cai nesses assuntos, mas assim, ó, infelizmente, tem que ter mais gente falando disso. Sim. Tá? Ainda tem pouca gente falando desses conceitos e, de fato, aplicando. Por mais que a gente conheça, eu estou me referindo assim, à média. Né? Claro, sim. Quando a gente fala para a realidade do setor produtivo todo, né? Eu acabei de citar aqui os oásis que a gente falou em fertilização, que a gente não se gasta 4 quilos de adubo por hectare ano, imagine, nós estamos falando em irrigar campo nativo, botar 300 quilos de ureia. Inclusive, falando em sustentabilidade, na medida que a gente incrementa essas fertilizações, incrementa, inclusive, nós temos dados aqui, tem uma colega que avaliou, inclusive, a incorporação de carbono, quer dizer, o balanço do sistema. Quer dizer, esses sistemas podem ser sequestradores de carbono, gente. Sim. Então, olha só, por quê? Está aumentando. Onde é que está ficando esse carbono? Na matéria orgânica do solo que está aumentando. Claro, sim. Aquilo que eu citei antes, da gente não mexer, não ficar oxidando essa matéria orgânica, vai virar CO2, vai volatilizar, né? Essa questão aí, e aí o sequestro do CO2 que está no ar para a bendita da fotossíntese para a gente produzir forragem, né? Exatamente. Então, aí tu desconta o que o animal emite, né? Transforma tudo na mesma moeda, né? Bota na conta o que está sendo fixado no solo, esse negócio pode valer dinheiro, né? Claro. Tem, inclusive, os créditos de carbono, né? Isso é uma coisa que já existe, inclusive, né? Os créditos de carbono. Mas nós falando da tamanca agora há pouco, o Fano entrou aí, Luciano Terra. Boa noite, Fano. Satisfação, boa noite, amigo velho. Um abraço aí, Fano. Você é outro exemplo de... Volta e meia mandando uso muito as fotos lá da tamanca lá, para dizer como é que esses caras, né? Está lá o alemão Faustic também, outro grande amigo. Aí eu brinco aquelas fotos do chapéu do alemão são muito boas, né? Aquela é legal, né? Aquele chapéu. Mas eu uso muito as fotos da tamanca, e o Fano me mandou de novo agora as fotos desse ano aí, porque eu viajo muito pela Embrapa, né? E assim, ó, nessas andanças, né? Chega numa região,
invariavelmente eu escuto uma coisa assim, ó, Danilo, aqui tu vai ver que aqui é diferente. Aqui não é bem assim, porque não sei o que e tal. Aí tu vai ver, sempre tem naquela região alguém, claro, tem algumas pequenas variações, obviamente, né? Assim, mas na média, olhando assim de uma escala assim mais de longe, né? Invariavelmente tem gente que tem pastagem sempre cedo. Ou tem algum cantinho na propriedade, como eu já vi na fronteira oeste muitas vezes, algum cantinho lá que a gente olhando um azevém todo por crescer ainda em maio, e alguns lugares com azevém deitado, dobrado no chão. Né? Eu olhei, ué, mas o que tem aqui de diferente? Né? Aí tu olha assim, por isso que eu cito o Fano e a turma dele, o irmão dele, o Ricardo e o alemão, que já fazem, sei lá, 5 ou 6 anos, que eles me mandam foto todo ano, da mesma todo situação. santo ano, da mesma situação, um pouco para lá, um pouco para cá, sempre tendo azevém cedo. Cedo que eu falo é ou abril, ou quando é tarde é maio. Uhum. Quer dizer... a última safra que eu tive com os guris lá no preparo de verão, que a gente ia plantar arroz, na segunda quinzena de abril estava com 5 terneiros por hectare lá. Tinha quase 1.200 quilos de carga. Então, e foi sabe como é que funciona lá, né? Que eles vão fertilizando os planos. Agora está com 3 planos de lavoura, porque não tinha soja na minha época. Eram 2 de arroz e 5 de pastagem. E essas pastagens, recebendo a fertilização, o nível de fósforo já está bastante elevado, e quando vai virar lavoura, daí se entra só com nitrogênio. No caso, daquele ano específico, foi sulfato e amônio, que tinha um pouco de deficiência de enxofre na área, a gente já deu uma corrigida pensando na lavoura. Mas ainda assim, na metade de abril, com toda, além de cedo, com uma baita de uma carga, né? Exatamente. E aí eu me lembrando sempre, porque o Sérgio Faustic, que trabalha com eles lá, ele faz isso também em outras áreas. Né? Quer dizer, não é só porque é lá, em Santa Vitória. Em outras áreas, aqui como a gente... E essa brincadeira, eu comecei a provocar outras pessoas, e aí o pessoal começou a mandar, né? Como se a gente fizesse um concurso aí, quem é que faz pastagem mais cedo? Não é para concorrer, é para provocar, no bom sentido, para estimular as pessoas a dizer assim, gente, olha só como... Fazendo uma analogia, não tem o concurso aquele do SESB lá de soja, que os caras fazem de tudo para... Sim. Né? Aquilo... É para mostrar o potencial biológico daquela planta, né? Sem dúvida. E eu acho que a gente pode fazer uma brincadeira parecida aqui. E aí, para provocar o Fano aí, e o alemão, Faustic, eu já estou vendo assim, eu sei que eles andaram já plantando sorgo, sudão, eu já estou vendo em cima daquelas leguminosas, daquele trevo e daquele cornichão que ele tem lá, maravilhoso, fazer esse sistema passo sobre passo que a gente está fazendo aqui e plantar em cima, para dar mais capacidade de suporte ainda ao longo do verão, e esse negócio, né, que isso é uma coisa importante, gente, né, porque espécie de inverno tem as suas limitações de temperatura também para crescer, por mais que tenha água, né? A festuca é um exemplo disso, né? O INEA em Tambores tem um trabalho muito legal com festuca, inclusive irrigando festuca, e chega uma hora, quando dá aquelas temperaturas altas, a coisa dá uma trancada, né? Então, essa mescla aí, né? Vamos fazer isso lá, Fano. Tá dando risada, hein? O Pablo, da Pastisal Sementes, tá junto conosco também aí. O André, hoje vai a 3 horas, tranquilo. Tá encerrando a segunda hora de live. Mas essa questão que tu falou, acho que tem 4 minutos ainda, Danilo, vou tentar resumir aqui meu raciocínio, pegando isso que tu acabou de falar aí, de provocar o Fano de fazer lá. Realmente... O Fano, na verdade, eu vou provocar 2. Um já tá quase, o Zé Matias é outro, lá na Cavalhada. Mas essa questão que tu falou aí de fazer pasto sobre pasto, como lá sempre, agora tem 4 planos que fica perenizado, azevém, trevo, cornichão, né? E geralmente o que acontece? Final do ano, ali, novembro, dezembro, azevém e semente, ficou, né? E se tiver chovedor, os trevos e o cornichão viram um ano. Mas é bem o que tu falou, né? Pega um ano muito quente, por mais que tenha umidade, embora em Santa Vitória seja mais fresquinho, em janeiro, de tardezinha, o cara bota uma jaqueta, né? Lá é sempre mais frio, né? Mas eu acho que se encaixa bem para isso que nós estávamos falando que o Fabrício fez, né? De botar o sudão em cima das leguminosas ali na virada do ano, justamente para não ter aquele dente, como diria o Felipe Moura, né? Aquele vazio ali até as áreas
darem boca de novo da ressemeadura, né, das áreas Sim. perenizadas, no caso. É isso aí. Mas... Show de bola. Mas eu acho que agora não Tem vamos... mais pergunta aí? Tem, mas como diz o André, se nós seguir, vamos a 3 horas. Eu acho que tem mais 2 ou 3 minutos aqui, acho que vamos encerrando. Como eu imaginava, né, a gente ia se estender, por isso mesmo que eu te perguntei antes se tinha algum problema de nós voltar para o ar, porque eu já imaginava que a gente ia se estender. Tem algumas coisas que a gente tinha anotado que não falamos, mas eu acho que o objetivo principal é esse bate-bola e pegando os assuntos do chat ali, a gente ir contextualizando. Como eu te disse, eu anoto 3 ou 4 coisas aqui, porque depois que a conversa começa, o cara vai pegando o gancho de um do outro, né? E daí não para mais de falar. Mas, Danilo, felizmente sobrou bastante assunto, como disse o André aí, se a gente fosse para a 3ª hora de live, com certeza ia sobrar coisa para a gente falar. Então, te agradeço imensamente, foi uma satisfação poder compartilhar essas 2 horas do teu conhecimento aí. Tamo junto, vamos seguir em frente, como eu disse. Tem pouca gente, por mais que a gente venha permanentemente falando disso, ainda tem pouca gente falando. Eu acho que o nosso papel, o papel da Pedra Moura, assim como citou lá no início, essa questão da preocupação da difusão de conhecimento, esse papel de extensão, embora a gente tenha os produtores que a gente atende, a gente não quer tirar o pé do barro para não perder o conhecimento de causa, mas o papel principal da Pedra Moura é esse, de difusão de conhecimento, e por isso mesmo essa série de lives e esses convidados especiais do teu calibre aí. Te agradeço imensamente, foi uma honra compartilhar um pouco de conhecimento contigo aí e aprender um tanto mais. Não, Fabrício, eu tenho a dizer que eu é que agradeço, né? Porque dividir esse tempo e conviver com os amigos do jeito que a gente convive, podia conviver mais até, né? Mas infelizmente, né, estamos apertados nas correrias, mas eu agradeço a oportunidade, te parabenizo por esse esforço em que a gente precisa compartilhar conhecimento, precisa, né, as pessoas precisam enxergar as possibilidades para enxergar, olha, tem caminhos, né, tem saídas para a gente fazer. É claro que precisa de gestão em cima de tudo isso, planejamento, precisa saber trabalhar com as pessoas, fazer com que o operacional funcione, tudo isso é uma construção, mas a tua iniciativa em estar ali difundindo o conhecimento, dando oportunidade, olha quanta gente tem passado junto contigo, gente muito boa, né? Eu tenho acompanhado algumas e por isso eu te parabenizo. Não é fácil manter essa rotina, né? Isso aí a frequência não é fácil de manter. Mas a gente vai plantando essas sementes e eu te agradeço muito a chance de estar conversando contigo. A gente está à disposição lá na Embrapa para o que precisar também. Qualquer produtor aí tem perguntas que não tiver, nos procurem na Embrapa lá, o que eu puder responder. Funciona, está toda hora respondendo WhatsApp, e-mail, o meio de comunicação que tiver aí a gente usa, certo? Eu te agradeço, um abraço para todo mundo aí e felicidades e até uma próxima aí. Show de bola, o Instagram já nos avisou que está encerrando aqui, tem os últimos 10 segundos, então, pessoal de casa, uma satisfação tê-los conosco mais uma vez. Na quinta-feira, Juliano Chu e o uso de drone como ferramenta de gestão. Forte abraço e até a próxima.